sensação de... Tá começando mais um Tamborcast e hoje nós vamos falar sobre o polêmico filme da DC. E aí todo mundo vai ficar em dúvida sobre qual é, porque todos são. Faz 7 anos hoje, hein? Já ia falar Adão Negro, já? Não, Batman vs também, faz 7 anos hoje. Batman vs Superman, maravilhoso, um dos melhores filmes do gênero. Mesmo. E aqui comigo, peraí, deixa eu falar o filme. Nós vamos falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses. Brau. E não precisava falar isso, né? Porque provavelmente você já leu o título do episódio. Mas aqui comigo, como sempre, para falar sobre essa obra maravilhosa, ela que adorou o filme, Sarcástica Heroína. Shazam. Podia ter acabado aí. De Shazam e acabou. Puta que pariu, viado. Puta que me pariu. O que eu posso dizer, né? Então, assim, eu acho que, assim, eu vou dar uma opinião polêmica. Esse Shazam é o meu Morbius. Apenas isso. Nossa, Só exato. isso. Cinema, então. Cinema. Que Morbius. nossa. Shazam não tem uma assim, cena olha- de dança massa. Assim, né? Como é que eu posso explicar? Não tem explicação. Eu achei que eu tava... Assim, se eu tivesse usado algum entorpecente, eu acho que eu vou testar quando sair aí nos streamings. Tipo, Vale a assistir se eu- tentativa. Vale a tentativa, né? Porque de repente eu não consegui engatar, porque eu tava... Ai, gente, Shazam pra vocês. Tava faltando Shazam pra mim. Não deu Shazam nada em mim. Não deu uma Shazam nada em mim, não me pegou e é isso. Mas nada contra. Você quer ir ver, não gaste seu dinheiro. Mas se você quiser gastar, se estiver disponível, fica à vontade. É eu aqui, Pedra Letícia. E minha opinião polêmica sobre Shazam. Fúria do quê mesmo? Dos deuses. Onde é que Fúria estão os dos deuses deuses. mesmo? Teve E deuses? aparentemente Fúria sua também. Foi? Fúria minha. Porque eu sou uma deusa. Como uma Exatamente. deusa. Amo você me mantém. Muito bom. E como a gente sempre, quando a gente grava de DC, a gente chama ele, Rick, diretamente do Terraverso e do Fidedigno, fazendo contraponto à Sarcástica Heroína. Obrigado, agradeço o convite, como sempre, né? Já acho que nem mais me sinto em casa, né? Já tô abrindo a geladeira, na conchinha com os podcasters, enfim. Né? Eu gostei, não é um filme que... seja, eu não vou comparar com grandes obras do cinema, porém, como seu próprio entretenimento, não é nada que não deixa a desejar de outros filmes do gênero, que muitas vezes até batemos palma. Mas eu acompanhei na cabine, depois acabei assistindo no fim de semana, vi dublado e legendado. Lógico, não é um filme que tem, assim, grandes virtudes, mas também não tem essa quantidade enorme de defeitos que muitas vezes a gente acaba ponderando, né? Você falou de cabine, agora você vai cair na mesma maldição que eu caí. Porque eu vi o Adão Negro na cabine e todo mundo falou que eu só gostei porque foi na cabine. É isso Porque- mesmo. Comprado. Olha, Porque- Aí, justiça. aí agora a gente tem o contraponto, porque eu assisti na cabine e depois eu assisti dublado por minha própria conta. Então, assim, Cara, e ainda contribuiu. assisti e paguei uma sessão em 4D, então é bem diferente o rolê. É outro tipo de experiência cinematográfica, aliás. Então, tipo, caiu um raio e você dá toda pra hora? ver que tem coisas que quanto mais você vê, mais você vai vendo mais detalhes do filme, obviamente. Mas entre elas por elas, não acho que é um filme que seja tão ruim ou odiável como às vezes algumas pessoas acabam refletindo, né? Alguma criança virou adulto no 4D? Alguns agiram como criança, né? Mas no caso foi na fila do cinema, Shazam né? reverso, né? Aí é complicado, né? Isso é uma coisa, é uma aventura que eu depois conto pra vocês, mas Beleza, mas segura aí, vamos voltar para as apresentações, senão a gente vai atropelar tudo. E diretamente do Terra Nerdica, Matheus Bonucci. Então, eu vou dizer que eu assisti em cabine de imprensa também. E por mais que eu tenha criticado bastante o filme na época do lançamento, eu acho que eu vou defender. Acho que tem coisas aqui que dá pra defender esse filme, sim. Não é realmente o pior do gênero. Tivemos outros piores esse ano, tá? Então vamos lá. Olha aí, eu já vi que eu vou me juntar a Vic e fazer o advogado do diabo. E eu gostei do filme, né? Mas vamos com calma. E diretamente do Créditos Finais, John. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui. E eu gostei de Shazam. Acho que é um bom filme e eu tenho meus argumentos pra tratá-lo como um bom filme de super-herói. Vamos lá. Legal, tá bem dividido. Bem dividido. Vamos nessa então falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses.
agora no Rapadura Cast. Tá começando o Tamborcast. No, God! No, God, please, no! No! Introducing the star of our show. His name is Shazam! Let's get down to business. I'm gonna tell you way around business. Let's get down to business. Vamos começar falando do The Rock, né, velho? Boa, John. Vamos falar de como The Rock atrapalhou esse filme. Porque realmente, esse segundo filme deveria ser Shazam vs Adão Negro, gente. É padrão de super-herói que o segundo filme seja a parada mais clássica do super-herói, tá ligado? Então... Mas o The Rock aparentemente nunca leu quadrinhos, então ele não faz ideia disso. Ele leu 3 quadrinhos, os 3 é justamente o que o Adão Negro enfrentou o super-homem. Ele falou, é isso aí. Ele viu aquele filme que saiu. O Shazam. Aí ele ignorou que tinha outro maluco vermelho igualzinho no Superman. Exatamente, o filme é Superman, Shazam vs Adão Negro. Ele só leu Superman vs Adão Negro. É, isso mesmo. Mas vamos deixar isso pra mais tarde, né, pra gente não atropelar. Bom, o primeiro filme de Shazam, eu gosto bastante. Eu acho que é 10 de 10. Acho ok. Pra mim, eu acho ele muito bom. Um filme muito bom. Eu acho muito bom. Ele entrega tudo que ele se propõe. Eu talvez também na minha nota, eu dei 3.5 pro Shazam 2. Talvez eu daria 4 de 5. Eu acho que é um pouquinho melhor, assim. Eu acho... É bem melhor. Mas, tirando que o The Rock tirou o Superman do filme também, mas, enfim... Já esse filme, eu também acho que ele entrega tudo que ele promete. E eu acho que ele promete bem pouco. Mas eu acho que é importante a gente falar que esse filme sofreu bastante com o maior vilão de todos, chamado marketing da Warner. Que depenou o filme. Foi desviado. Cara, esse filme, sinceros aqui, até mesmo quem não gostou e quem gostou concorda, esse filme nasceu morto. Nasceu morto. Felizmente nasceu morto, assim. Todas essas confusões que aconteceu internas atrapalhou o filme, né, querendo ou não. Então, o público também tá acostumado a um tipo de cinema de super-herói que tudo tem que estar conectado, tudo tem que ter alguma coisa no futuro e tal. E aí Shazam nunca prometeu nada disso. Era só um bom filme de super-herói. E aí esse segundo também veio na mesma vibe, é só um bom filme de super-herói e tal. É só isso que a gente tenta ser, né? Então, talvez a boa parte do público não quis ver por isso, sabe? Porque já que não vai ter conexão, já que vai repetir tudo, não tem sentido eu ver Shazam. Sei lá, eu acho que pra mim nasceu morto já. Eu acho que é importante ponderar sobre isso, né? Porque em comparação à próxima produção, né, que vai sair da DC, que, tipo, eles fizeram um trabalho de marketing gigante, né? Quanto a Shazam, eles não deram um devido cuidado, né? Não sei se porque eles acharam que não tinha uma expectativa tão alta, enfim... O que eles planejaram internamente que a gente nunca descobre e só descobre depois que sai, aí saem as brigas todas que a gente vê por aí na internet. Foi como a gente tava falando. Falou-se que o marketing foi gastado 100 milhões em marketing, né? Pelo menos o que veio circulando. Lavagem de dinheiro mesmo, né, cara? Caixa desviado. É muito lavagem de dinheiro. É muito lavagem de dinheiro. Então, isso que me pergunto, porque por um filme que não teve tantos trailers e também não teve tantos spots, nem pôsteres especiais, enfim, nada que justificasse um marketing de 100 milhões, a não ser que alguém embolsou isso daí e estão fingindo que nada aconteceu, né? Eu sei onde eles usaram esse dinheiro. Eles usaram no marketing de Flash, pagando o Tom Cruise pra falar que o filme é foda. Isso que eles fizeram. Então, o Sandberg falou que ele recebeu dinheiro adiantado. Vai saber se foi uma parte disso aí. Não tem muita justificativa pra dizer que um marketing desse de 100 milhões. O Avatar falou que se gastou isso em marketing e, cara... Caralho, não tem nem comparação. Você vê, exceto algumas coisas que eu pontuaria sobre Avatar, em questão de marketing, era sensacional. Perfeito. Vendeu o filme no primeiro teaser. Você via 30, 40 segundos de teaser e falava, cara, vou assistir isso aí. Shazam nem tanto. E nem precisava tanto, né? O Avatar não precisava. Na verdade, não precisava de marketing nenhum. A galera já ia ver de todo jeito.
fez por onde? Mas o que eu acho que é interessante quando a gente fala em questão de marketing é que o filme, quando você faz um marketing em torno de um filme pra ele seja divulgado, não é só pela questão da bilheteria, mas você tem que vender um produto que fala assim, cara, isso aqui é pomposo o suficiente pra você sair da sua casa, ir num cinema, ir com a sua família, ou ir com se for um tema um pouco mais adulto, olha, vamos aqui, um filme pra você refletir e tal. O Shazam não foi vendido como isso, só foi vendido, tipo, tá aqui o trailer do Shazam. Né? A gente não tem muito o que falar sobre, mas aí. Tem a questão também de que pós-pandemia, né, eu acho que ele acostumou aqui ir no cinema, é um evento, né, então só vai para filmes realmente que prometem experiência, prometem uma coisa a mais, né? O efeito Top Gun é muito disso, né? O Tom Cruise prometeu uma experiência dentro do cinema. O Avatar também prometeu uma experiência dentro do cinema. E se analisar todos esses filmes por fora, não fizeram tanto dinheiro quanto esses dois, porque eles prometem filmes, obviamente, com suas qualidades e tudo mais, mas não essas experiências que eles estão prometendo, né? Então, eu acho que vai muito do que o estúdio está querendo fazer com o filme, né? Interessante você falar isso, porque nem os filmes da Marvel não estão fazendo tanto dinheiro. Nem mais. Não prometem mais, né? Só o Homem-Aranha, né? Só o Homem-Aranha, mas porque o Homem-Aranha também, né, se vendeu muito fácil. Também era uma experiência, né? Eles falaram, você vai encontrar os aranhas antigos aqui, né? Então... Se me recordo bem, quando falou de Quantumania, eles falavam que não, vai ser assim o grande passo, né? Do que vai acontecer e tal. Mostraram imagens do Kang... Aí, quando o pessoal viu que era só um filme, assim, dentro do gênero, dentro do que é esperado de uma produção da Marvel, o pessoal deu uma broxada e deu uma bela de uma chiada no filme também, né? Eu vou te falar. E eu vou te falar, hein? Shazam tem muito mais alma que Homem-Formiga, cara. Homem-Formiga parece um filme feito por bot. Como assim? Não, volta aqui, John. Como assim? Cara, Homem-Formiga parece um filme feito por bot, cara. Pelo amor de Deus, cara. Homem-Formiga parece ser escritos por IA, cara. Não, esse terceiro é pior, cara. Esse terceiro é muito pior. Não, gente, mas eu ia falar que a minha sensação assistindo o Shazam era a seguinte, a minha cabeça permeava será que eu não estou num dia muito bom? Poderia ser, eu só tenho dias ruins. Aí depois será que esse filme é ruim? Ou será que a coisa de super-herói tá perdendo a graça? Veio várias coisas ao mesmo Isso é uma boa discussão, inclusive. Ela passou meia hora do filme tentando entender o que estava acontecendo. Exatamente. De quem era a culpa. Exatamente. E o que aconteceu? Eu levei meu namorado, né? O que é? Ele é a pessoa desatenta do relacionamento. Teve um momento que eu virei pra ele e falei, véi, o que tá acontecendo? E aí ele explicou tudo. Aí eu falei, não, então... Será que faz sentido na cabeça de outras pessoas e não na minha? Aí eu mando a mensagem pro Lucas. Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Tô achando meio... Mas eu fiquei com essa sensação. Acho que já teve um outro cast. Acho que o John tava também. Acho que o Rick também tava. Sei lá, acho que tava todo mundo que tá aqui. Que a gente comentou, né? Sobre os novos heróis, enfim, etc. Porque quando você mete um título Shazam, Fúria dos Deuses, e aí a gente vem de um rolê assim de novo mitológico, enfim, etc. Pô, a gente espera. Eu que gosto do rolê, espero certas coisas. E eu acho que quadrinhos entregam muito bem mitologia e que dá pra você adaptar muito bem pro cinema. E aí eu fiquei esperando o rolê. E aí, gente, parecia que era um grande, sei lá, o povo tava tudo interagindo com aquela tela verde e depois juntou tudo, colou tudo e fez um filme. Eu não senti conexão. Sabe onde que a hora que eu sentia carisma? Na hora que o menino, o cara que era o que fazia o DLC, quando tem ele pequeno, que agora eu não vou lembrar o nome dele, porque é tanta coisa, você pode ver a memória de milhões, né? Quando ele fica lá sem os poderes, que ele fica com o mago, eu achei que tava mais carismático do que qualquer outra coisa do filme. Eu falei, passaria mais um tempo com esse menino, uma vibe meio Stranger Things, né? Uma coisa assim. Acho que ele tá mais carismático do que o resto das coisas. Então eu não sei se as empresas não estão sabendo reformular a fórmula dos heróis ou que porra é que elas estão fazendo. Eu me senti desconectada. E eu gosto do primeiro Shazam. Não acho que Shazam foi um filme feito pra ser um filme que, nossa, vai entregar várias interpretações e por entretenimento intelectual. Não. Mas até nessa coisa eu achei que ficou, putz, era isso? O que rolou aqui? Aí tem umas deusas, aí tem umas crianças, aí tem o Shazam, aí tem... Não. Eu acho que a gente tá com um problema aí. Eu achei confuso o momento que as deusas começam a tretar entre elas, assim, principalmente a Helen Mirren e a Lucille, eu não lembro o nome delas. Exatamente, eu concordo. Elas tretam do nada, eu falei,
Como assim? Sim, Eles tipo, falam- velho, e tem uma interpretação pra aquilo. Aquilo é tipo uma deusa tríade. A gente tem 3 idades diferentes, né? A donzela, a do meio e a mais velha. É tipo aquela parte quando aparece Hecate em Sandman. É uma versão daquilo. Sim, Sempre sim. toda mitologia vai ter isso, entendeu? Sim. Só que não fica claro que é uma versão, por exemplo, eu interpreto uma versão de uma mesma deusa, entendeu? Então ela mais jovem, ela mais ou menos e ela mais velha. E tem aquela história de recuperar. Recuperar que novo mundo, gente? De que mundo vocês estão falando, caralho? A coisa não fica muito bem. E aí eu tenho essa sensação de que são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo e você não se conecta com personagem nenhum, pô. Você fica, putz, juro, em vários momentos eu olhei pro lado e fiz, amor, o que tá acontecendo mesmo? Eu falava, será que eu tô? Gente, será que eu tô? Gente, não é possível que eu tô ficando velha. Será que os super-heróis não me suprem mais? O que está acontecendo? E olha que teria mais história, viu? O diretor cortou, ele cortou no roteiro ainda. Ia ter. É sério isso? Ele enfia onde? No cu dele? Desculpa. Desculpa, assim, uma tora no cu dele com muito lubrificante, né, Não, e o querido? pior, essa ideia dele não era uma ideia, uma história pro filme em si. É uma subtrama pro terceiro filme, que seria a história do Dr. Sivan com a Lesma lá, que eu esqueci o nome. Sério. Ia ser a história deles dois se aproximando e tramando um plano que só iria acontecer no terceiro filme. E eles nem iam se envolver nessa história no segundo filme. Aí ele percebeu a merda que era isso e ele cortou do roteiro porque, né, não faz o menor sentido. Porque aí tem aquele problema que a gente já falou várias vezes, principalmente quando a gente falava de Adão Negro, né? É que Adão Negro gastou os vilões de Shazam, né? Tanto o próprio Adão Negro quanto o Sabaki, que era pra ser o Sabaki, realmente, né? Eu e o John, a gente conversou isso, né? E, como a gente falou, acho que foi no crédito final que a gente tava falando dos anúncios da DC. Primeiro que o James Gunn, quando ele fez o anúncio dos filmes da DC, ele falou, Shazam, esse filme aqui nunca importou mesmo não. Mas Flash é um filme que eu adorei. Cara, ele praticamente matou o filme do Shazam ali em seu marketing. Mas como a gente tava falando sobre toda essa questão mitológica e tal, que na verdade, até respondendo, Vicky, eu achei que esse foi o filme que entregou a mitologia que a gente tá esperando desde o primeiro filme da Mulher Maravilha, que é a primeira vez que realmente... Não, amor. Não foi isso não, mas eu respeito a sua opinião, tá? Só hoje. Hoje eu vou te respeitar, tá? Eu vou deixar você falar sobre isso e aí eu faço um contra-argumento, pode ser? Ó que delícia, comunicação não violenta, vai lá. Deixa eu pegar meu camparo ali. O que eu tô dizendo é que, tipo assim, desde o primeiro filme da Mulher Maravilha, a gente tá esperando ter, né, realmente conteúdo mitológico, deuses e monstros, e esse pelo menos teve um pouco disso. Coisa que era pra ter pelo menos em um dos 2 filmes da Mulher Maravilha, eu acho. E eu tava falando com o John de que esse diretor, eu acho que ele soube trabalhar muito bem monstros. Ele é um diretor que, se pegar um filme de monstro, ele vai conseguir fazer alguma parada interessante. E o Sabaki na mão dele seria um personagem antagonista, né, mais interessante do que foi o Adão Negro. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Eu também concordo nisso aí. O que ele faria com o Sabaki seria uma brincadeira, meu irmão. Ele ia fazer o Sabaki causar medo em geral, porque esse filme do Shazam, tanto o primeiro quanto o segundo, ele brinca muito com aquela cena de terror, né? Ele é um diretor de terror e tal. E aí, na melhor direção, o Sam Raimi da vida, ele sempre coloca uma ceninha ali de terror, né? Nesse filme, por exemplo, você tem um dragão que causa medo em geral, e fica aquela cena, todo mundo meio tremendo de medo e tal. Então, os próprios monstros também, que, né, pela limitação indicativa, eles não podem sair cortando braço e perna de pessoas, mas a gente entendeu o que aconteceu, né? E aí, cara, imagina ele fazendo isso com o Sabaki, meu irmão. Puta merda, esse cara teria feito um negócio foda demais com o Sabaki. É que, pra quem não sabe, na história do quadrinho do Shazam, os sete pecados, né? Quando eles se juntam, eles se tornam o Sabaki. Então foi o que faltou no primeiro filme, foi o que faltou no Adão Negro e foi o que faltou nesse também. Pois é. Eu acho que o problema nessa questão até de ver o material original, né? A ideia, né? Porque primeiro usaram os 7 pecados que se juntam e se tornam Sabaki. Isso aí eu lembro bastante também. O problema é que eles tentaram usar essa mitologia no Adão Negro, que se passa antes, usaram outros deuses nada a ver,
e criaram o Sabá, que parece muitas vezes um gráfico de PlayStation 2. Mas, eu não achei o Adão Negro esse fim do mundo, né? A gente elogiou bastante, foi aqui no Tabacast. Acho que ele fomos tem nós uns 5, inclusive, né, que gravamos, e todos gostamos. Eu cheguei no final, achei que não tinha o do Superman, que se eu tivesse lá, tinha nivelado. Então, ele tem uns méritozinhos, mas em questão de tentar trabalhar com esses universos mais mágicos, né? O Sandberg, ele tem uma qualidade muito boa. Inclusive, os monstros do primeiro Shazam são bacanas, né? Os pecados e tal, tem uma estética muito bonita. E quanto à questão da mitológica, ele não precisa ser um épico mitológico, até porque o Shazam brinca muito com isso, né? Ele tem que ser mágico, ele tem que flertar com o divino, ao mesmo tempo que ele ainda tem que ser um filme de criança, né? Um filme mais adolescente. Tanto que se a gente olhar bem, os dois núcleos, né? Os vilões e os heróis são dois conflitos familiares, né? Sim. As irmãs que brigam entre si e o Billy ali tentando reunir uma família também que não se dá muito bem, né? Principalmente porque todo mundo tá começando a ficar mais velho e tá seguindo seus próprios rumos. Então, tu soube dosar um pouquinho de cada coisa. E eu não acho que o Shazam consiga ser um épico como, por exemplo, Mulher Maravilha. Que, inclusive, eu acho que tem muita mitologia em Mulher Maravilha, né? Aquela questão Eu concordo com o Rick. Eu tô com o Rick nessa. Não vem nessa merda, não. O Cisne Médio dele na minha Mulher Maravilha, não, caralho. Eu concordo com o Rick. Ele tem o Mulher Maravilha, ele tem mais todo épico, um né? segmento em Temícera. Então, só isso aí ele já superou. E muito bem, exatamente. Já ia levantar daqui, entendeu? E me retirar do cast. Porque não dá. Inclusive, eu comento até na crítica que eu escrevi no Terraverso sobre essa questão, né? Os conceitos que o Snyder coloca de Temícera, né? E são mudados agora em Shazam 2, né? Porque quando a gente vê no universo do Snyder, não existem deuses porque eles morreram e sobraram apenas Diana. Aqui não, o movimento é o contrário, né? Os deuses saem das suas prisões e vão começar a interagir com os homens, inclusive, que é um conceito que eu imagino que se prepare para o futuro, né? Deve ser usado. Não, mas os deuses estão mortos, sim. As filhas de Atlas eram as que tinham sido presas quando o mago roubou o poder de Atlas. Sim, mas elas não viviam, eles viviam em um universo. Muito confuso isso aí. Achei esse negócio muito confuso, viu? Confuso. Ele não foi bem explicado. E assim, vocês falam muito tecnicamente, aí vocês já leram quadrinhos e tal, etc. Deve ter telespectador aqui que é que nem eu. As filhas de Atlas não tem nos quadrinhos. Essa história não tem. Deixa eu terminar de falar o que eu acho que vocês viajam na maionese. Eu gosto quando vocês viajam na maionese. Mas é que às vezes eu gosto que a gente tenha comentários de telespectador raso. Então, meu comentário de telespectadora rasa, apesar de ser uma conhecedora do mundo nerd de quadrinhos, é que, tipo assim, é muita coisa que não funciona. É muita coisa bagunçada que não funciona. Eu não me prendi a uma coisa só. Mas, por exemplo, foi muito bonita a cena lá em que eles dão outra conotação para unicórnios. Eles conseguem inserir a história da menina que sempre teve uma fissura com unicórnios. Aquilo ali eu achei legal, achei uma coisa mitológica interessante, muito bonita. É uma cena carismática, mas são poucas cenas carismáticas pra mim, pra um bocado de coisa que tá ali jogada, entendeu? Entendo que o filme sofreu boicotes de todos os lados, entendo que a DC tá vivendo disso aí, né? Mas eu entendo que também tem uma visão de quem é apegada a uma outra vibe. Eu sou apegada à vibe do Zack Snyder, eu não vou superar, e aí é problema meu. Mas assim, fica confuso pra mim, entendeu? E o que eu tava querendo falar da parte mitológica é que, de novo, eu sempre gosto de tecer críticas a como homens botam e inserem personagens femininas em filmes, entendeu? Você dá muito desenvolvimento pra uma coisa e pouco desenvolvimento pra outra. Elas podiam ter tido outro desenvolvimento ali, elas podiam ter seguido outra coisa ali. Mas sempre vira essa coisa do bem contra o mal. E aí sim, tem um conflito familiar nos dois núcleos, sim, isso é interessante de pensar, né? Tem uma questão ali de sim, ser um filme de criança e tal, etc. Inclusive tinha crianças na minha sessão, o que me fez lembrar que era um filme de criança, tá? Porque por 5 segundos você esquece, porque é tanto Shazam, né? Que você esquece. Mas eu senti falta de alguma coisa. Pra mim não tem carisma, pô. Não tem um carisma pra ser um filme que estaria no cinema, que eu pagaria pra ver, entendeu? É um filme que eu veria na sessão da tarde. E ele é um filme da sessão da tarde. E tudo bem. Eu concordo que é um filme que eu veria no streaming, talvez. Eu te falar assim, Mas eu Shazam... concordo que assim, eu concordo que tá, beleza. Vai de cada pessoa que não queria ver no cinema e tal. Mas eu gostei justamente por ser um filme da sessão da tarde. Porque hoje em dia a gente discute que filme de super-herói, tem que ter ligação com não sei o quê. Ou então tem que ser um The Batman sombrio e super realista e não sei o que lá. Ou então um Coringa que é cheio de camadas e interpretações e tal.
E aí, o Shazam me lembra uma época boa da vida em que o filme do super-herói era só um filme do super-herói, sabe? É um filme pra você ver, se divertir, terminou, assiste com a família e vai Também embora. acho que tem que ser assim, mas, por exemplo, tem uma coisa, por exemplo, porque a cena final, né, o crédito lá que a gente vai falar em algum momento, remete a uma X-série aí que a gente já sabe, né, que é Pacificador, por exemplo. Tem um humor que eu gosto bastante. Eu veria uma coisa de Pacificador no cinema, entendeu? É que eu achei... Ok, eu não tava pedindo uma profundidade não, gatos. Não tava pedindo pra ser um Não, The claro. Batman ou um Zack Snyder verse da coisa, não. Mas também não me entreteu a ponto de kkkk, vou dar risada disso aqui. Tinha muitas sacadas, uns pontos legais que podiam ter durado mais, entendeu? Tipo, o começo é muito legal, ele indo no pediatra, e, tipo, fazendo uma terapia, ele dizendo, você sabe que eu sou pediatra, né? E a gente lembrando que ele, na verdade, é uma criança, então por isso que ele tá indo no pediatra e não em outro... Mas as coisas não se fixam. Eu não lembro de muitas coisas mais do filme, entende? Ok, ele ser um Sessão da Tarde. Mas ele foi Sessão da Tarde demais, até pra mim, entendeu? Mas eu acho importante isso que o Vic tá falando, porque isso é o que tá refletindo na bilheteria, né? O grande público tá... Eu não sei também dizer, Mas é né? porque as pessoas não estão indo ver mesmo. Só não querem ver verdade, mesmo. Tem isso, mas assim, se o filme tivesse... Quem tivesse assistindo tivesse gostado mais, até um boca a boca até... Acho que daria um up mais, até porque Brasil e DC, pô, a gente deu bilheteria pra Esquadrão Suicida. Então... Exato, Lucas. Vou até pegar isso daí e responder o que o John tava falando. Porque esse problema que o John tava comentando aqui é pra mim o maior problema do Quantum Mania, que se vende como uma coisa muito maior do que realmente é. E esse filme do Shazam não se vende assim. Ele se vende realmente com o filme que ele entregou. E eu gosto disso. Eu gosto de ver realmente o que eu tava... o que o filme se vendeu, né? E eu acho que nisso funciona. Por isso que eu acho muitas críticas que eu tô vendo até descabidas. Tipo, esperando uma coisa que na verdade não é o que o filme prometeu, sabe? Eu vou falar aqui agora os meus... por que eu achei o filme... O meu problema com o filme. Eu acho que o roteiro... isso ainda não é a parte do problema. O roteiro é bobo, o roteiro tem soluções fáceis, e isso não é um problema. A gente falou isso, inclusive, no do Adão Negro. A gente falou, Matheus, outro que ele participou, ele também comentou, que um roteiro bobo, um roteiro com soluções fáceis e tal, não necessariamente quer dizer um filme ruim. Né? E eu acho que esse filme, ele não é ruim. Realmente, eu gostei do filme, só que eu acho que ele tem um problema de ritmo muito grande. O ritmo do filme, pra mim, é zoado, e eu acho que a história foi muito alongada. Eu não sei se porque cortou essa outra trama que ele queria escrever, mas eu achei, tipo, parece que é um filme de uma hora que esticaram. Então, senti isso no terceiro ato. A luta dele lá contra o dragão final lá, realmente poderia ter... Chegou uma hora que até quem tava do meu lado falou, tá demorando demais. Quando chega esse ponto, a gente já fica... realmente, pra mim eu terminaria aqui. Os atos, eles são muito duradouros, né? Tinha um momento assim que eu pensava, pô, já tá encaminhando pro negócio final, mas... Pera aí, calma, e eu vi que tava na metade do filme. Esse pra mim é um problema recorrente dos filmes da DC, quase todos, tá? Que o terceiro ato, realmente parece que eles não sabem. Parece que eles fazem uma história legal e não sabem como terminar. Eu tenho percebido isso já há uns 10 anos, talvez, não sei. E aí, só pra pontuar, conversando com o Vicky, né, ela até falou, brincando, né, pô, se fosse uma série seria muito melhor. E eu concordo, né, realmente seria muito melhor, justamente por essa questão do ritmo. O ritmo eu achei cansativo assistir o filme. Tinha um momento assim que eu parei e falei, pô, vou olhar meu celular aqui, porque não tava acontecendo nada. Era um momento ali que eu podia ir no banheiro e voltar e não ia perder nada. Então, assim, se fosse uma série, eu acho que teria sido perfeito, mesmo nesse ritmo que foi, mesmo com essa esticada que deram. Se fosse dividido em episódios, sei lá, de 20 minutos ou 30, sei lá, teria sido bem melhor. Então, pra mim, ficou muito claro na minha cabeça que o problema, novamente, pra mim, é a questão de ritmo mesmo e desse roteiro esticado. Seria muito legal ver uma série com essas crianças, cara. De verdade. Eu concordo com o Gabi. Não é uma vibe Stranger Things? Não é um negócio que você queria ver umas crianças com carisma? Então eu tava nessa, eu tô contigo nessa. Eu acho essas crianças mais carismáticas do que os atores deles adultos, tá? Exatamente. Muito mais. Mas eles adultos quase não aparecem direito, fica mais as crianças. Mas dessa vez apareceram muito, John. Apareceu bastante. Apareceram bastante. Menos a menina lá, a moça, a mais novinha, que a adulta também é carismática igual ela. A que faz a Darla. A que deveria ser a líder do grupo, né?
A mais jovenzinha. Faz a que é Darla. muito engraçado. a Darla. Ela é igualzinha. É muito engraçado ela falando É. do oftalmologista, cara. Isso é muito bom, cara. Ela é Ela- a que mais entendeu, assim. do Exatamente, personagem parece dela. que ela entendeu. Ela realmente replicou a personalidade da Darla. O que faz sentido, né? Os outros, eles, né? Ela por ser a mais inocente e os outros por ficarem um pouco mais confiantes quando se transformam. Eu não gosto desse papo. Homens. O que fala de que... Homens. eu odeio esse papo de que o Billy adulto, ele muda tanto de personalidade porque ele fica confiante. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que, inclusive, foi criticada no primeiro filme, e eles brincam nesse, Uma né? desculpa rasa pra justificar essa mudança de Da personalidade. inteligência de Salomão. E realmente, E não o grande tem, barato... eles até brincam sobre isso, que a sabedoria de Salomão é o poder que falta no Billy. Eu até achei engraçado eles zoarem isso, né? O grande barato do Shazam é justamente ser uma criança. Se você tirar isso quando ele vira adulto, perde Isso aí totalmente a graça do personagem. O moleque que faz o West Angel parece adulto. Esse é o problema. Mas isso também é uma coisa que eles dão um jeito de tratar no filme, né? Porque é uma coisa que eu falei com o John, e acho que eu já comentei com todo mundo. Uma coisa que me incomoda muito nesse filme, e no primeiro já incomodava um pouco, é que o Billy parece mais velho que eu. Exato. Então, assim, nesse filme, eles levam em consideração isso, e tem até o lance da Mary, né? Que até eles trocaram a atriz que fazia a Mary adulta e deixaram a própria a Grace Fulton, porque ela já é adulta e o personagem dela já era quase adulta no primeiro filme e agora já é adulta. Então, é o que faz sentido, né? Então, assim, não dá pra ter um terceiro filme, por exemplo, pelo menos com o Billy, porque... Daqui a pouco ele tá maior que o Zachary Levi. Já tá maior que o Zachary Levi, e vamos ser sinceros, não dá pra acreditar que o Zachary Levi é aquele menino, não tem nada a ver os dois. Gente, Não o parece Zachary nem um pouco. Levi não tem um cara. Ó, vou ser sincera, já assisti ele fazendo outras coisas, mas dessa vez eu achei que o bichinho tava sem carisma demais, viu? E assim, depois de todos os fatos dele aí em off, vou deixar o carisma dele de fora desse cast mesmo. porque Parecia não tem que ele não gato. tava querendo, realmente. Não parecia que ele tava tipo assim, puta merda, eu não acredito que estão me dando esse job aqui. E que tava indo na vibe do personagem, né? Contra a vibe do personagem, que na verdade queria ser um líder, que queria provar alguma coisa. Aquele Levi tava tipo assim, ai gente, esse job aqui que eu ganhei muito bem, mas assim, não queria fazer. Eu tava sentindo, eu falei, gato, Parece muito que ele fez no automático. Vicky, ele fez. você falou do Fred. O Fred adulto, eu achei que incorporou muito bem o Fred criança. Sim. Você até entende essa... beleza, ele ficou mais confiante também. Sim, ok. Mas o Zachary Levi, ele parecia que ele realmente não queria entrar nesse papel. Tipo, parece que até chegava aí, você tem que fazer o Billy. Não, eu quero ser eu mesmo. Porra. Realmente, tá muito no automático. Até a cena do pediatra, apesar de ser uma cena boa, a atuação dele é bem pobrezinha, assim, tá ligado? Nossa, Cara, e sincero, essa cena do pediatra, desculpa, gente, não faz sentido pra mim. eu também. Não faz sentido um moleque de 18 anos ir na merda de um pediatra. É. Eu fiquei Gente, confundi. faz sentido, porque ele ainda se sente, ele é infantilizado, ele se infantiliza, faz sentido, é Eu achei essa a narrativa esquisitaço. dele. É Mas é verdade. pra ser esquisito mesmo, é pra gerar essa esquisitice mesmo, porque, inclusive, o enredo dele é ele crescer, tá sendo pedido pra ele o tempo todo que ele cresça, entende? Mas ele não pode crescer porque o sistema, inclusive, de adoção diz pra ele que se ele crescer, ele vai ser colocado pra fora. Então seria uma coisa ali de ter uma crise existencial mesmo, que puta merda, eu vou fazer 18 anos, mas se eu fizer 18 anos, significa que eu vou ser colocado pra fora de casa. É a trama da Mary no primeiro filme, que ela tá, Exato. né, naquela dúvida se ela realmente vai pra faculdade, porque ela acha que se ela for, ela vai ser abandonada por aquela família, cara. Mas é uma coisa que a gente tem que interpretar, entende? Que podia estar posto ali. Eu entendo o que vocês estão falando. Eu fiz essa interpretação porque eu fiz uma interpretação, entendeu? E por isso que pra mim, na minha visão, cabe. Mas assim, uma pessoa, o filme tá lá, ele tem que caber de alguma forma pra todo mundo. E tem coisa ali que você fica tipo, que rolou, né, gente? Que rolou aqui mais um dia. Realmente. Mas a Zachary Levi tava numa vibe, tipo assim, Justin Bieber fazendo show do Rock in Rio, entendeu? Meu Deus do céu. Eu tava na vibe Harry Styles atuando. Mas enfim, Só que Harry Styles atuou melhor em outros filmes do que Zachary Levi,
Eu preciso admitir que sim. Inclusive, esse filme tem muito mais do Zachary Levi do que o ator, né? O mais jovem, né? Não sei. Exatamente. O moleque desapareceu, velho, no filme. Desapareceu velho. No filme muito. ele tem muito mais Exatamente. Tem uma presença. cena que eles forçam pra poder colocar ele, pra poder justificar, né? Que é o momento que ele vai se Mas despedir não da mãe, rola, aí a velho, mãe não dele fala: rola. não, eu quero conversar com o meu Billy, não é com você. É. Aí ele se transforma por 3 segundos, ele dá um abraço e volta de novo pro Zachary Levi. É, tipo assim, eu achei ele muito desaparecido no filme, sabe? Até mais que as outras crianças, o que é muito esquisito. Eu acho que é porque eles, sei lá, pegaram no carisma do Zachary Levi, e aí o Zachary Levi falou, então meu personagem é esse mesmo. E foi até o final, né? Não sei. Não sei, Em, cara. em questão de estrutura Acho que é, narrativa, eu acho que é. em questão de estrutura narrativa, eu achei interessante, porque uma coisa que me pegava, que eu pensava sobre o filme, era justamente sobre essa distribuição, porque o filme é do Shazam, não é da família Shazam. Então, a gente sabia, evidentemente, que era ele O que erro, resolvia a porque treta toda e tal, não sei queria o o quê. filme, eu queria o filme, inclusive, da Mary e queria o filme da Nala. Putz, eu falei com o Rick, eu falei, pô, por mim, nesse novo universo do James Gunn, deixa a Mary. Foda-se o Estão Billy. unidos ali fazendo as coisas, é muito interessante, né, velho? Tem Muito. um carisma. Aquela cena que aparece os monstros, eu falei, Os ótimo, essa aqui era a unicórnios, cena pra você colocar todo mundo com poderes cair na porrada. Era essa cena. Exatamente, era isso aí. Que no primeiro filme tem uma cena assim lá no parque de diversões que funciona muito bem. Verdade, é isso, né? Pois é. Verdade. Tipo, botava era agora que tinha que ter todo mundo com os poderes trabalhando juntos como uma família, de fato, né? Ó, a gente entendemos que temos que ir juntos, então vamos juntos. Aí vai todo Eles mundo cair na estavam porrada falhando junto, como né? equipe, né? Eu até gostei de ter mais cenas deles agindo em equipe, eu achei legal isso. Por mais que tinha brincadeira, que eles fazem e tal, eu até achei engraçadinho isso no começo, mas realmente, aquele era o momento de tipo, nossa, nós somos uma família depois de tudo que passamos aqui, né? Nós somos uma família, estamos agindo como família, estamos salvando o mundo de verdade finalmente, né? Realmente. Exato. Concordo, É. eu achei que também ficou nessa aí, porque e já é um tema que já estava aparecendo em outros filmes, né? Essa coisa de perder os reais poderes, né? Os poderes que são dados, seja lá por quem. E aí eu lembro. Não, gente, saiu eu e meu namorado fazendo piada disso, porque eu falei, se você. Falei, gente, tem hora que essa coisa coach tóxico pega, né? Seja você seu super-herói. Essa é a mensagem final de Positividade Shazam. E tóxica. você fica tipo assim. Caralho, como eu vou fazer essa merda? Se por pouco ele também quase não fez. Como eu mesmo vou fazer essa merda na minha vida? Eu falei, não me deu crise existencial. Eu falei, não quero mais, não. Obrigada pela positividade tóxica, coach, momento coach. Foi muito coach essa porra, velho. Ficou muito, sabe? Mas tudo bem. Falando em coach, que chatice. Eu entendi também, né? Mas o Billy, ele não querendo que a família, né, se separasse, ele querendo tentar o unido dele, mas que Isso sufocante, isso não né? tinha nada a ver, cara. Não tinha sentido nenhum aqui. Sufocante esse moleque, cara. Eu vi um sentido. Não, eu naquilo, sim. entendo também, Não, John, tem mas- sentido, tem sentido. eu Eu amo vi. que Tem. John, ele vê sentido onde a gente não vê. John é tipo o que Ah, mais mano, é não, normal, cara. Não, porque Mas é veja, o cara. sensitiva! Eu vou chamar John agora de Márcia Sensitiva dos podcasts. É porque, pô, mano. Eu Moleque, também entendi. mas ele mesmo fala no filme, ele fala, gente, eu fui abandonado por todo mundo, eu não queria que vocês me Mas, ô, abandonassem John, também. todo mundo ali é É órfão isso, tá também. ligado? John, aí pegou pesado, né, porra? Aí. Ele fala, mas ele fala eu isso no sei, filme, eu ele sei, fala. pô, mas a gente podia ter ficado com o coach. Mas, ô, John, Assim, Agora deu o quê? Deu a miséria no coração de todo mundo aqui agora. Mas Puta é, que pô, pariu. o cara tava arrombada, querendo. O cara só tinha aquilo. Ele só tinha aquilo ali. E aí a Mary ainda chega pra ele e fala, ó, tu tem que trabalhar. Ela tá certo? Tu tem que trabalhar porque eles vão te mandar embora. Tipo, caralho, por que eles vão mandar o cara embora? Não faz sentido isso. Mas ela fala, vão te mandar embora. E aí ele fica mais peraí, surtado não ainda. Que foi ele isso que fala, ela falou. Ela fala. Ela falou, É uma hora não, de- ela falou, olha, Ela fala, não pai temos e a como pagar mãe, aluguel e uma hora você vai ter que ir embora. exatamente, o É pai e isso a que ela mãe já fala. estão com dificuldade de pagar o aluguel mantendo a gente, então eu tô me esforçando com problemas reais, sabe? E ela dá uma lição, cara, ela é uma das personagens mais lúcidas do filme, tá? A Mary é sensata o tempo todo. De fato. Sabedoria de Salomão Não, tava mas- nela. Repito, Pois é. mulheres, repito. A sabedoria está nas mulheres, repito. A Exato. sabedoria está nas mulheres, repito. E aí ele vê Porque, aquilo. John, abandonado todo mundo ali todo mundo é órfão. Sim, mas ele vê que, tipo assim, eu já fui abandonado pelos pais, pelos meus Caraca, pais, pesado. e agora você é abandonado por essas pessoas de novo? Que bullying. Então eu vou ficar sozinho de novo? É zoado, tá ligado?
John ficou especialmente tocado. John, você Eu fiquei, foi cara. algo que aconteceu com você, exatamente? Não, graças a Deus, meus pais são pessoas Mas ótimas. olha só, John, Mas eu fiquei você triste. lembra do primeiro filme que a Darla tinha problema, que inclusive ela queria abraçar as pessoas porque ela foi abandonada muito cedo, então ela sente necessidade de abraço? A história da Darla é muito mais triste, cara. Shazam é muito quino, cara. É, Na moral, é isso muito é mais cinema, triste meu irmão. É muito mais triste a história da Darla. Tô falando, pô, então, ele também tinha isso. E eu acho que é uma coisa. Eu consegui entender o lado dele nessa parada de Não, tentar eu manter uma entendi família junto. também. Ao mesmo tempo, eu achei legal que os outros também falam, cara, legal, mas a gente também tem que seguir nosso caminho, né? A gente também tem nossos parada que próprios parecia, objetivos e tal. Isso é muito Não legal, é que mano. a família, os irmãos, eram tudo pra ele. O que ficou parecendo é que tudo pra ele, na verdade, era aquele job de super-herói. Porque todos eles tinham o job de super-herói, como se fosse um bico e tal, mas eles estavam seguindo a vida, eles estavam estudando, eles estavam fazendo outras coisas também. O Billy, ele só vivia pra aquilo, ele queria segurar todo mundo naquela parada que ele achava que era a única coisa que unia eles, e não era. Então, mas aí é do personagem. E aí eu acho isso muito legal. Porque o cara o mago me deu os poderes. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa família, eu tenho esses poderes. O que eu você posso achou fazer? especial, Manter né? eles unidos e exatamente, e trabalhar com esses poderes. E aí, novamente, eu falo, se eu fosse ele, eu também faria a mesma coisa. Eu ficaria o dia inteiro na forma de Shazam, Mesma irmão. coisa, mas é uma coisa que no roteiro não fica bem amarrado. Ah, Uma isso é coisa do verdade, ritmo, verdade. Não, entendeu? isso com Que certeza. se com isso certeza. tivesse sido um centro de alguma coisa ali mais sólido, poxa, isso poderia ter cativado a gente a ficar ali mais preso aos personagens, uma identificação com os personagens. Tem uma falhazinha de jornada do herói. Não tem carisma naquilo ali, entendeu? Você tá fazendo a interpretação porque você tem alguma coisa em você que você consegue ceder isso. Mas para um telespectador normal, beleza, vai ser sessão da sessão da tarde, beleza, essa sessão da tarde. Eu vou sair desse cast achando que eu não odiei completamente Shazam. O Shazam tem seus pontos positivos e agora eu já queria registrar aqui que eu não pagaria o meu dinheiro. Mas tem seus pontos aí, entendeu? Tipo, essa Mas eu coisa da concordo. família. Poderia ter sido... Pô, vamos ficar logo todo mundo sem poder no início e ver que porra é que acontece, em vez da gente ficar nessa... E aí a gente vai ter que dar um jeito nessas Isso deusas daria uma aqui. excelente de trama uma no outra... terceiro filme. Não é, velho? E a gente vai ter que dar um jeito nessas Isso. deusas também de uma outra forma. Que é uma coisa que é o plano que eles acabam meio que bolando, né? Eles percebem que se Foi eles culpa do Billy. separarem elas, isso, e pegarem o ponto fraco delas, que é o elo entre elas mesmo que tá abalado, eles vão conseguir, entende? O dragão não é um dragão real, é o dragão entre o processo ali familiar. Se eles tivessem feito esse núcleo mais bem amarradinho, porra, eu teria dado mais crédito pro filme. Eu teria dito, pô, é um filme que dá pra gente falar sobre adolescência, é um filme que dá pra gente falar sobre abandono, e sim, arquetipicamente todo mundo é órfão, porque pra se tornar herói você precisa deixar o lugar onde você estava antes, entende? E o Batman Então, não levou uma criança daquela. Não levou, porque ele tá preso, eu já fiz essa análise, ele tá preso pra sempre nesse arquétipo, ele precisa transgredir esse arquétipo, porque senão ele fica lá, sendo sempre o carinha que perdeu os pais. Tem que ser mais do que isso. A gente já entendeu que ele perdeu, entendeu? É isso aí. Sim, Supera, essa narrativa. Batman, já foi. Supera, caralho, viado. Porra, vai Faz terapia, cara. o tempo todo vai fazer uma terapia. Tem isso em Shazam também. Tem uma coisa que seria um filme, pô, dá pra falar de adolescência, dá pra falar dessa transição, né? Onde você já não é mais uma criança, mas você também ainda não é um adulto. O que é que a gente tá fazendo da vida? Mas podia ter tornado mais humanos contra algo que é divino, entende? E mostrado que o divino também é humano. Isso poderia ter sido bem trabalhado dentro do roteiro. Até porque essa dicotomia. a mitologia grega ela tem essa parada, né? Exatamente, são mais humanos, exatamente. Os deuses que descem e vão, né, e se misturam com e aí criam os semideuses, enfim, etc. O que aquela cena de você sabe quem chegando seria muito mais interessante do que aquela coisa simplesmente o personagem do Zachary Levi tem um crush nela, entendeu? Sabe? O sonho dele é muito legal, cara. O sonho dele é muito bom. É muito bom Que aquela é cena. uma piada com a cena do É uma Superman piada com o também. primeiro filme Essa- também, né? É muito foda. Cara, esse filme tem umas piadas realmente muito boas, tá? Sério, aquela parte que ele fala assim, então, vamos ter que consertar essa ponte. E aí corta a porra da cena. Os caras, a ponte caiu. Ô, John, tem uma piada. Nossa, eu ri sério. Eu ri de gargalhar, cara. Eu tava numa Pô, que sessão que piada não tinha boa, nem assim. criança, tava só os jornalistas. E teve uma piada que tinha gente rindo de bater a mão na poltrona, que foi quando a mais velha, eu esqueci o nome também, eu lembro da Calypso, da Anatel e não lembro da terceira irmã, da mais velha das irmãs. Mas que ela tava lendo a carta escrita pelos irmãos. Vocês também soltaram É,
Eu soltei, eu não tive como. Não teve como. Desculpa, eu precisava falar. Ela tava lendo a carta escrita por eles lá e que tinha várias. Ah, aquilo é muito bom. Essa foi a eu- cena é que muito a bom. sala. Cara, de todas as sessões de imprensa que eu tinha visto, eu nunca tinha visto uma sala de jornalistas rindo tanto. Foi essa parte aí. Mano, Cara, que essa é muito cena bom. foi engraçada É muito porque engraçado aquela- eu gargalhei, eu dei muita risada com essa cena. Mas ao mesmo tempo que eu tava rindo, eu tava pensando, que piada horrível, piada Não, fraca, mas eu exatamente, tava a piada dando risada. Eu acho que exatamente. Era a piada ruim esticada dando volta. É. Exatamente E, isso. cara, é muito foda que depois lá no final essa piada volta de novo, que ele, eu só fico muito feliz que o Steve esteja corrigindo. Aí tá lá o Steve escrevendo, eu estou muito feliz que o Steve esteja. Porra, mano, isso é muito bom, cara. O gráfico do iPhone, né? Que você tá querendo digitar É. uma coisa, ele não deixa. Ele tipo, não, eu tô digitando essa porra. Ou aquele ditado que cara. você. Vou fazer um ditado. E é uma coisa meio Hogwarts, né? Vou usar minha caneta mágica. Steve. Steve, por que Steve? Porque ele tem cara de Steve. Se eu quiser, eu chamo ele de qualquer outra coisa. Aquele meu. E vocês que é isso? perceberam- Robson? Vocês chama de Robson, se perceberam eu que quiser. Vocês perceberam que a caneta teve mais carisma que o Zachary Levi? Exatamente, porra. Exatamente. Mais uma vez, vem aí, do mesmo criadores de Mãozinha em Wandinha, também ganhando carisma. Vem aí, objetos ou outras coisas que não são seres humanos tendo mais carisma que os seres humanos. Tá entendendo? É, vem aí. Velho, você Era pra criar a Liga da Justiça dos Objetos Inanimáveis, né? Como é que pode, pô, Zé Levi? Quanto será que ganhou o Steve? Vamos pesquisar. Quem fez o Steve? Steve era alguém? Foi irmão do James Gunn. Ele que era a mãozinha segurando a carteira, né? Eu não lembro disso, não. Cadê? Falando em nepotismo, o cara do Pacificador tá no começo desse filme. Vocês perceberam, né? Aquele maluco lá do... Sim. O maluco do cara que Pacificador, trabalha no né? hospital, Jamil. né? É verdade, né? E morreu, Cara, coitado, que né? Foi de triste, base. que triste. Foi de arrasta pra cima, foi Foi de de arrasta encontro com a pra Rainha cima. Elizabeth, foi de Daisy com a Fiquei Rainha. feliz que ele apareceu, fiquei muito triste que ele morreu 5 minutos depois, cara. Que isso? Não deu nem Caralho. tempo, velho. Eu fiquei É rápido. comentando eu comentei com o John e com o Rick também que eu queria muito que o James Gunn ressuscitasse esse personagem no universo e ele aparecesse em tudo. Ele fosse um easter egg, tá ligado? Aparecesse lá no Creatures Commandos, ele lá animado, ele em todos os filmes. Se virar um foda. golem, alguma coisa assim. Mano, Gente, esse é agora eu muito tô bom. pensando no carisma da caneta. Puta merda. Pois é, cara, tô te falando assim, o filme ele tem piadas boas de verdade, sabe? Eu me diverti muito com esse filme, assim. Ai, que De ódio, eu vou ter rir que de ver de verdade novo. mesmo, Ai, sabe? te odeio, John. Vai te Vai ter que ver de novo. Cara, do comparado- oftalmologista é boa, tá vendo? Tipo, eu vou trazer aqui, vou comparar com outro filme da DC pra não dizer que eu sou ruim, tá? Mas, novamente, pau no cu da Marvel. Eu comparo, por exemplo, com o Adão Negro, por exemplo. O Adão Negro tem umas piadas que pra mim não encaixam de forma nenhuma, sabe? Eu vejo aquilo e falo, Faria de Adão Negro, gente. Eu tá gosto terrível isso aqui. E aí, e a Shazam não, eu acho que encaixou muito bem, sabe? Eu realmente ri de boa parte das piadas que estavam rolando ali, tá ligado? Pior Então, que- pô, isso é muito bom. Adão Negro também dei risada em muitas piadas, assim. Muita piada ali pra mim eu funcionou compararia com o primeiro Esquadrão Suicida. Aquele primeiro Esquadrão Suicida tem piadas ali que eu fiquei no cinema de braço cruzado, assim, olhando, tipo, sério. É muito forçado. sério. Sim. Sabe, aquela cena Sim. do Coringa no bar lá, que coisa. Pô, que diálogo horrível que é aquilo. Meu Deus. Aquela cena é uma vergonha ali. Nossa, é absurda, muito aquela vergonha cena. alheia, cara. Sim. Alguém foi pago para escrever aquilo, pessoas roteirizaram aquilo, pessoas gravaram aquilo. Eu fico Aquilo- imaginando Nossa. o constrangimento de todo mundo, menos o Jared Leto, evidentemente, que ele, o Porque ele é o constrangimento próprio constrangimento, né? Exato. Porque ele já é o constrangimento. É uma ele coisa que ele o não rei do sente. constrangimento. Não, ele já é a própria caracterização do constrangimento. Ele existe, legal. De ele já é um repente, essa cena não constrangimento. foi nem escrita, foi só o Jared Leto agindo e todos os atores realmente atuando. Tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? Esse cara saiu do papel. Tá ligado? Não era isso que eu tinha ensaiado. Era ele mesmo, pô, era que ele é pior, mesmo. né? bem capaz. Ai, ai. Eu queria muito ver um filme estrelado por Ezra Miller e Jared Leto. Quero ver o que é que ia dar. Nossa, cara. Caraca, Deus ia do ser céu. um culto, ia ser sobre. É tipo um Midsommar ruim. Aproveita e coloca lá o Fred Mercury lá, pelo amor de Deus, bota junto lá, faz o triozão aí. Triozão Esse da é um carisma. Midsommar ruim. Tipo, entendeu? Ezra Miller comandando o culto. Um Midsommar ruim. Eu acho que funcionaria. Aí eu Meu daria Deus do risada. céu. Mas, Eu ó, daria a gente falou do Jamil, né, que pra quem não sabe é o nome daquele personagem, que na verdade nesse filme de Shazam ele não foi acreditado como Jamil, foi acreditado como... Ah, então vai Nossa, ser aquele sei lá, ator que vai coisa ficar assim. Tá. voltando, fazendo personagens sei. diferentes, né? É o Bruce Campbell. Igual o Bruce desse- Campbell, isso. Mas um ator que eu gostaria de falar especificamente do ator, que é o cara que é completamente injustiçado e que é o cara que mais se entrega pro gênero de super-heróis que existe. Ah, Que é o Digimon Rousseau. Digimon Rousseau, sabia que você ia falar. Exatamente.
Caraca. Pô, cara, eu vou entrevistar esse cara que eu fiquei triste, velho. Porque ele falou que até hoje ele tenta trabalhar pra ver se ele consegue alguns trocados, Mano, tá esse ligado? Eu cara- falei, caralho, meu irmão, o cara atua aí há 50 Esse cara anos. ele já, é tá um o cara ator tá muito nessa. muito bom, tempo cara. nesse tipo de filme, cara. A gente vê ele muito, cara. É. Só na DC, no mesmo universo da DC, ele tem 2 personagens, né? Que é no Aquaman. Na Marvel ele tem 2 personagens também, se não me engano. Pois é. E na DC, na verdade, ele tem 3, né? Porque ele também tem o do filme lá do. Esqueci o nome do vilão do Constantine. Mas, inclusive, é Papo à Meia-Noite, né? É Papo à Meia-Noite? Acho que é Papo à Meia-Noite o nome. Que isso, Lucas? Caralho, podcast de família aqui, pô, Shazam. Falou pau da meia-noite? Eu Isso. também ouvi isso Pau aí, da que porra é essa? meia-noite. Que isso, Lucas? Caralho. Midnight pau. É o que tu falou? Pau. Como é Eu que só é, entendi Lucas? pau. Caralho, irmão, pera aí. Esse lembra que ele falou. Desculpa, família. Desculpa, tu falou o quê? Pau da meia-noite? Enfim, Você pode repetir de novo o que você disse eu pra família vou brasileira? soletrar, Você tinha um vai ficar pouco mais de- fácil. Aham. PA. Mas, Meu Deus do céu. mas Piadas tiradas do roteiro de Shazam. Enfim. que aliás é uma crítica que eu tenho. No final do filme, quando o Mago Shazam aparece arrumado, Pô, bonitão, Ele né? tá aí. Caraca. bonitão. Ele tá presença demais. E ele tá igual o personagem dele no Constantine. Então, Eu não lembro dele. Na minha Vou ter que cabeça- olhar aqui. na minha cabeça, desassociou. Mas, Rick, fala aí, você que ainda não defendeu. Não, eu tô vendo aqui vocês metendo o pau no filme aleatoriamente, aí tô só na perspectiva de observador. Eu não, eu tô elogiando o filme o tempo todo. Não, aí eu vou ter que discordar de você, porque até Vicky começou a defender o filme, eu me surpreendi. Hoje é um dia atípico. Eu fiz terapia hoje, então assim, um dia atípico. Eu estou disponível a transformar meu mindset de hoje, entendeu? Exceto pelo Campari, que eu sempre tocaria por uma serva, mas enfim. Não, eu tava acompanhando bastante, inclusive até os próprios comentários de vocês, mas o lance dele se assemelhar com o Papa Meia-Noite do Constantine, eu acho que tem possa ser até uma própria referência ao personagem, Homenagem. até pra carreira do cara, né, que ele se esforçou, o Jimon Husson nunca teve uma carreira assim de ser protagonista nos filmes que ele participou, né, pelo menos em sua maioria, mas ele é um atorzaço, pô, geralmente ninguém fala mal dele em atuação nesses aspectos. Então, eu acho que. E também é o momento dele ter um destaque, né? Porque no primeiro filme ele não é tão participativo, nesse aqui ele já é mais um personagem de suporte pra tudo que Aí tá o Adão Negro rolando. também. Melhoraram Então, o character designer dele. Adão cara, porque Negro- No primeiro, nossa, no primeiro ele tá muito feio. Mas e nesse ele, É muito feio ele voltou legal. Nesse ele voltou- Ah. é o mesmo cara e tá maneiro. É que também no primeiro filme todos os personagens ali tem uma característica mais Mais quadrinesca, né? caricata, Você né? vê com o enxerto todo nos personagens, inclusive até na família Shazam, né? Nesse aqui eles tentaram. Eu adoro o Sylvana. O Sylvana também. Tem toda uma coisa caricata, até deboche de algumas coisas ali, tipo o discurso do vilão, isso é né? E muito o bom. Shazam não tá ouvindo porra Isso é nenhuma. muito bom. Então, assim, é legal que nesse aí ele já tá com. Ele está com uma estética diferente de todos os personagens, né? Até porque acho que a maior cobrança, né, pra quem reclamou a respeito de ritmo, talvez seja pro Sandberg tornar um filme um pouquinho mais sério, mas também não passar tanto do ponto. Você vê que ele tá ali, aquela de vai mais sério, volta, vai mais sério, volta. Isso Ele que não se muita decide gente bem pra que caminho ele vai, né? É que ele não se decide, sabe aquela sensação do diretor que não sabe dosar isso? Às vezes ele vai dar aquela. Às vezes ele afunda a mão, o pé na coisa e fala, não. Eu, Aí depois fala, não, peraí. eu É tanto que concordo. tem uma cena que contrasta muito isso, né? Eu concordo com isso que você falou, de que realmente ele parece não saber dosar, mas me surpreende muito que ele consiga, porque assim, fazer humor é difícil, fazer piada funcionar é difícil, e fazer piada ruim, como ele consegue fazer nos 2 filmes do Shazam, funcionar é muito difícil, e ele é um cara do terror, então assim, me surpreende ver que ele tem uma versatilidade. Eu gostaria de ver ele fazendo outras coisas, mas talvez mesmo no gênero de super-heróis, ou mudando pra, sei lá, outras coisas. Mas ele já falou que já vai voltar pro terror, né? Que ele tá com saudade de fazer terror, quer passar um tempo fazendo terror. Mas O orçamento é baixo e a cobrança também, né? Então a gente dá, né? Porque filme de terror que tem bilheteria acima de 80 milhões, nossa, cara, você é um deus. Diga-se de passagem, Blumhouse, né? E ele fazia isso muito bem. Ele é da galera do
do James Wan, né? Sim, sim. Eu acho que as piadas ruins, né, que vocês estavam comentando, eu acho que é legal porque não precisa ser necessariamente uma sacada inteligente, né, na piada pra esse filme, pra ficar uma coisa divertida, né? Até porque você trata de alguns personagens com umas características mais infantilizadas, como a Vitória falou, né? No caso do Billy, no caso da Darla, até o lance da carta, né? Tipo, eles interpretaram como o Steve funcionava, só que não se deram conta que a carta escreve tudo lá e saiu aquela asneira que é engraçada pra cacete, né? Inclusive, a melhor coisa do mundo ali, Lucilio gritando, mas pra que serve um Gatorade, né? Muito bom. Cara, isso é muito e bom. Gatorade também é uma tipo, referência, né? Porque eu falava que o uniforme dele parecia do Gatorade. Sim. Inclusive, referência nesse Exato. filme tá cheia, tá? Tem muito. Muitas. Tem bastante, tem bastante. E é legal que ela fala isso, né? Tipo, bem aquela coisa de deusa, né? Pra que esta arma? Que não sei o quê. Tipo, o que é um Gatorade? Tipo, cacete. Eu mesmo fui uma das pessoas que gargalhei com cenas dessas. Ou então, quando eles vão conversando ali sobre que o Billy vai falar, a cena que o John falou, né? Ponte. Da ponte, que a ponte, vamos salvar a ponte, de repente que a ponte caiu, ou então quando o Billy vai fazer a reunião de falar, então gente, vamos refazer os nossos passos, o que deu de errado? Aí tipo, todo mundo meio Fiquei foda-se impressionado pra como ele, deu tempo sabe? pra ele editar. Ele pegou a gravação e já tava editada com PowerPoint ali, tá ligado? Sabe? Ele E o usou mais legal, né? artificial. Nossa, eu também acho que é. Porque vem essa pergunta também, onde é que eles arrumaram aquela tecnologia toda pra preencher ali a pedra da eternidade ali, porque não, né? Eu tava me perguntando isso, falei, como que eles estão naquele Uma lugar TV, com televisão tem gigante e videogame, tal. Na própria casa deles, eles não tem nada, como é que eles conseguiram levar isso tudo? Mas vamos pensar assim, numa casa, se a gente pensar que vai num lugar que tem infinitas portas, Verdade. né, e a gente viu Eles podem ir os pra outros meninos ali universos também, estudando né? eles podem ter ido, sei lá, em algum lugar e ter recebido alguma coisa de presente, ou pegado alguma coisa, né? E aí também tem aquele toque mais infantil, né? Crianças fazendo merda. Exato. No caso, adolescentes fazendo merda, né? Que é uma coisa também que é muito comum, né? E esse lance é as piadinhas, assim, que você não precisa se esforçar pra fazer algo engraçado hoje em dia. Uma boa sacada no momento ideal, sempre super certo. Ah, vai falar isso pra inteligência artificial que faz o roteiro da Marvel. Eu ia falar agora, Pede pro chat botzão da GPT Marvel. fazer um roteiro engraçado, já tentou? Porra, fica um roteiro da Marvel. Então agora, se tratando que deram uma emburrecida nele nas últimas atualizações, pode ser até que dê certo agora. Mas eu acho que é difícil no caso da Marvel, porque o produto, a essência do produto é tentar ser engraçado, então fica uma hora forçado. E Shazam o mais não, ele é curioso, Raramente tem raras piadas que funcionam na Marvel. Você fala, essa até que foi o boa mais e tal. curioso Mas disso, a Shazam eu acho que funcionou muito mais. Shazam funcionou muito mais, cara. o mais curioso disso é que Outro quem lado, contaminou a realmente, Fórmula exato. Marvel com isso foi o próprio James Gunn. Então, foi um vírus que ele Exato. instalou lá. Mas o James Gunn... não, discussão pra outra vez. Mas por outro lado, a gente vê que Shazam é um Olha aí. nicho disso, né? Ele é o nicho engraçado, É, né? não, Ele é um concordo, núcleo engraçado dos filmes. Então, você não precisa, tipo, nossa, vou me esforçar, preciso ser, sei lá, um cara de stand-up pra fazer uma piada nesse filme. Não. Coisa boba, mantendo o tom assim mais divertido. Eu acho que o grande problema foi quando ele tentou subir o tom pra algo mais sério e voltar pra aquilo, né? E aí, às vezes, dá esse contraste esse contraste tão contraditório no filme. Mas, até em questão de dramaticidade, eu não acho que o Shazam seja um filme também tão ruim, né? Por exemplo, a cena do Billy, que o Billy volta ao normal, né? Que vai dar um abraço na mãe dele. Eu achei uma cena bacana, apesar de... Não, Eu também achei bacana, muito bacana. E ele chamando ela de mãe depois de tanto tempo, que ele só ficava chamando ela com o nome dela inteiro. Pô, isso é muito legal, cara. Um dos núcleos que eu achei interessantes no filme, né? Tipo, ele tá tentando se apegar a alguma coisa, ele tem essa questão de se sentir sempre abandonado, tenta usar algo em comum entre eles, né? Que é o poder, que inclusive no primeiro filme, né? A gente lembra que ele fala, eu abro meu coração a você e tal, que é uma coisa que ele replica isso pra família, né? Por isso que fica aquela coisa muito bonita no final do primeiro filme. E ele tenta levar isso a sério, só que, né, vai tendo os conflitinhos, né? Mas essa cena, quando ele tá com a mãe dele, eu achei sensacional. Tipo, ele fala, não, eu quero o Billy, não quero o herói. Eu quero o menino. Porque é o menino que precisa disso. E o filme também precisava que o ator voltasse pra poder justificar o salário que pagaram pra ele.
Mas aí que é uma coisa que é complicada, né? No primeiro filme, muita gente reclamou de ter muito Billy e pouco Shazam. Aí quando o cara deu muito difícil dosar Shazam e isso. pouco Billy, aí a gente deu muito Shazam. Agora ele falou, não, vocês querem Shazam? Vamos dar Shazam pra caralho pra vocês agora. É. Aí ele deu bastante Shazam Nossa, e não deu Billy. Aí fala, mas eu pô, não não tem reclamo Billy. disso não. No primeiro filme, as minhas cenas favoritas são as cenas do Billy. Como, por exemplo, a cena que ele reencontra a mãe dele lá e pô, nossa, aquilo é um drama, que meu Deus. O arco do Billy no bonito. primeiro filme E depois muito ele sai melhor, correndo e pula, grita Shazam e se transforma. Aquela cena do terraço é linda demais. Pra mim, as melhores cenas são as com o garoto mesmo. Mas foi um dos comentários negativos do filme, né? Quando a gente pega, assim, aquele contexto geral, né? Do pessoal, o que o pessoal achou na maioria? Muita gente, pouco Shazam, né? Porque, aqueles efeitos de bosta, aquela coisa toda que todo mundo reclamou. Aí, agora que o cara falou, não, vamos dar uma caprichada, vamos meter mais Shazam e menos Foram Billy. 100 milhões Fala, a mais. mas cadê de o orçamento. Billy? Só no Billy. Falaram que foi o mesmo orçamento do Não, é o primeiro dobro, filme, é o não sei se dobro. foi a mais, não sei. Não... Eu acho que foi 100 milhões a mais, foi o que eles falaram que foi pra marketing, né? Porque ninguém não vi esperar em lugar nenhum, na verdade. Um marketing Cara, esse inexistente. Esse marketing foi embaçado. Mas em questão de efeitos, até deu uma melhorada muito boa, Uhum. inclusive, no filme, né? Melhorou. Também o Sandberg teve... Os atrasos ajudaram o Sandberg, né? Fala, não, vamos dar uma lapidada, vamos deixar esse dragão mais Pô, bonito. exatamente. Eu, particularmente, gosto de personagens de dragão. Ficaram bem melhores que o Sabaki. Eu ia falar isso, os efeitos estão melhores do que o do final do Dandeiro. O terceiro ato, inclusive, eu tava reparando isso, né? Que já era uma parte, aí eu concordo com vocês, o problema do ritmo do terceiro ato já tava entediado já também, mas aí eu comecei a prestar atenção realmente em design, que era o que dava pra ver, né? Eu dava pra prestar atenção em visual naquela parte ali. E eu tava assim, cara, não tem nada que tá me tirando aqui. Eu sei que isso é computação gráfica, eu sei que é fundo verde, e tá bem trabalhado, coisa que a gente não tem visto nesses últimos 10 anos, sabe? Aham. Inclusive trabalhado a mesmo. indústria, né? Que inclusive é um grande problema da indústria, né? Pedir coisas pra ontem Sim, com tudo filmes feito praticamente em fundo verde. Então é uma parada que eu acho que valoriza-se também no filme. Não achei o terceiro ato assim, nossa, que cansativo. Eu acho que falou, não, vamos aproveitar que a gente tem esse dragão de CGI, vamos deixar ele quebrando o pau uns 5, 6 minutos, só pra gente ficar, pra deixar o pessoal empolgado, né? Mas... porque a grande... Depois, acho que determinado ponto ali, o pessoal só falava que ia ter um dragão no filme, né? Aí, também, uma coisa que o pessoal eu achei bacana, né? Eles usarem o elemento do dragão pra ser a figura de grande combate, né? No filme. Uhum. Sim, sim. Eu acho que a gente já pode encaminhar pra aquela cena, né? A cena do Deus Ex Machina, que eu achei... Eu não gostei, velho. Não gostei. Desculpa, Vitória. Eu queria falar dessa cena. Que eu e o Matheus conversamos A gente muito sobre reescreveu. essa cena. E aí a gente tava. A gente reescreveu essa cena inteira. Como a gente faria essa cena? E aí, eu vou deixar o Matheus falar a parte dele, mas como é que eu introduziria a Mulher Maravilha nesse filme, né? Porque no começo do filme eles até falam que a Mulher Maravilha, a Mary Marvel fala, cara, a gente tem que trabalhar e tal, não dá pra ficar sendo super-herói o tempo todo. Ele fala, véi, você acha mesmo que a Mulher Maravilha, o Shazam fala pra ela, né? Você acha mesmo que a Mulher Maravilha amarra o cabelo e usa óculos e sai por aí como uma pessoa comum? Isso não vai acontecer, tá ligado? Então o que eu faria? Eu colocaria aquele terceiro ato, todo mundo teoricamente sem poderes, e aí eu faria aqueles monstros atacando alguém e de repente foca numa lojinha, justamente a Gal Gadot com o cabelo amarrado e com óculos olhando pra aqui. foda. Caralho. Porque é uma piada Tipo, que só os velhos né? pegaram. As crianças que estão vendo aquilo ali vão ficar vão achar aquela piada perdida, entendeu? Velho, mas se lembra que antes de tudo ela é uma curadora em museus, né? Ela já podia ter dado um spoiler dela ali no início. Exato. Sim, Já podia É, ter é, aparecido né? ali. Inclusive eu achei que ela teria aparecido naquele começo. E aí, olha só que legal, você ainda faria essa piada com mais velhos, já amarraria com isso e ainda fecharia a piada que foi dito no começo, tá ligado? Então, tudo ali, sabe? Só um pouquinho. Exatamente, e você não precisa resolver isso aí. nem questionar, tipo, mas como ela entraria na redoma? Tipo, simples, o labirinto. Já tava a resposta ali, é que o labirinto ele é o plot device pra chegar em qualquer lugar do mundo. E aí, aquela cena final, aquele ato final, em que você tem vários monstros e as deusas e tal, e você tem a matadora de deusas liderando aquelas crianças lá, né, a serem super-heróis sem precisar de poderes, que afinal é isso que a Mulher Maravilha faz. Ela é um símbolo de esperança, ela é um símbolo de luta, né, contra algo maior e tal, e seria, imagina aquela cena dos unicórnios e tal, aí tá a Mulher Maravilha na frente, pô, que maneiro que seria. E aí aquele final
como a história é de superação do Billy, dele se aceitar como herói, blá 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 blá, aquele final que fecha a redoma entre ele e o dragão, beleza, ok. Ali, se é pra ele morrer, o que eu não gosto dessa ideia, mas se é pra ele morrer, ali ele morre, mas já tá a Mulher Maravilha ali, que é a que tem o sangue de Zeus. Pronto, já tá tudo ali, tava tudo ali, sabe? Eu acho que o grande problema também, se fizesse desta forma, que na hora que tem o lance da redoma, aí começa sempre um besta, né? Ah, por que ela não quebrou a redoma e ajudou? E que não sei o que. Então é um artifício de incluir ela nesse universo, nesse filme. Eu acho que foi um artifício um pouco complicado pro o Sandberg. Porque se você. A Gal Gadot tem um peso enorme como Mulher Maravilha. E aí, às vezes, você quer dar um destaque pra um outro personagem, você coloca ela. Você vai falar, não, deixou de ser um filme do Shazam, vira um filme da Mulher Maravilha. Queria muito que fosse no museu, que fosse o roubo do cajado, fosse o museu que ela trabalhasse, sabe? Seria uma coisa legal, ter uma cena de luta e tudo mais, né? Ou então aproveitar outros momentos, como vocês estavam comentando, né? Sobre ela aparecer como curadora de museu, ou então ela simplesmente procurar o cajado como uma curadora de museu, que foi uma coisa que, inclusive, usou-se em outro filme, né? Ela usar... Usou lá no 84. Usou esse lado dela de curadora e tal, pra poder... E é até difícil você né? se convencer de que surgem duas filhas de deusas gregas, deuses gregos chegando pra atacar, né, dominar, sei lá, conquistar e... Tem o conhecimento dela. Exatamente, tem uma Amazona que é protetora desse mundo dos homens. Matadora de deuses. Eu até Mas falei sabe isso qual no foi a minha finais, sensação? É que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se ela vai continuar sendo. A gente não tem essa certeza, gente. Se ela vai continuar sendo. E aí eu senti... Botava logo lá, né? Velho, mas eu acho que eles estão fazendo o artifício ao contrário. Já que a gente não sabe o que vai ser, vamos retirando mais ainda o estímulo. Aí é foda. Eles estão fazendo isso, entendeu? Pouquinhos vai tirando pra ninguém reclamar, né? Quando isso, tanto que eu senti a cena dela como uma despedida. Sabe, aquela coisa assim, meio final, pôr do sol, seria aquela bem coisa bonito. do tipo, ela dá o estilo Luke morrendo. sorrisinho e aí ela fala, tipo... Não, na hora que tocou a música dela, ali foi que eu falei, Deus existe. Particularmente... E ele é Gal Gadot. Mas, enfim, eu senti como uma despedida. Como eles estão fazendo isso? Eles estão cada vez mais expert em cenas pós-créditos que não servem para nada. E também personagens que a gente insere. A DC merece um prêmio, ele merece, cara. Só ele sabe fazer isso, ninguém merece. Pois é, velho. Então, tipo assim, como eu tô percebendo que eles têm feito esse artifício, entendeu? De retirar as coisas. Inclusive, a gente sabe que um dos atrasos aí em Shazam também teve passou essas modificações que a DC tá sofrendo. Então, assim, pra mim é um ponto alto do filme. Foda-se, porque eu sou fã da mulher, sou fã do rolê, entendeu? Mas achei meio... se você for pensar assim, poxa... Ela sempre aparece pra salvar o rolê, né? Batman vs Superman, tipo assim, tocou a musiquinha, ela apareceu, né? Então, com a minha musiquinha, né? O tema dela, né? Isso, o tema dela, ela apareceu. E aí ela sempre chega... uma deusa. E aí ela bate... Sim, ela tem o carisma, ela rouba o rolê inteiro. Então eu entendo os meninos dizerem que se ela tivesse aparecido mais vezes, roubaria o carisma do rolê. Não. Mas acho que poderia ter tido mais momentos. Mas eles estão usando esse artifício mesmo pra retirar, porque... Não há uma certeza de que vai haver ela. Eu acho que... Então, o melhor pra mim, na minha visão, era nem ter. Porque ela chegar ali aleatoriamente. Por mais que eu goste da Mulher Maravilha, ela chegar e falar, ok, gente, resolveu o problema de vocês aqui, que tava atrapalhando. E aí resolviram, tá ligado? Me lembrou muito quando saiu nas trevas ressurge. A galera falou, não, mas olha só. Superman, e falou, galera, tá resolvido aqui, hein? Tamo junto aqui, valeu. Mas olha só, eu vou responder eu acho que... Porque... Aqui, inclusive, naquele outro que eu tava comentando com você, John, eu acho que resolve todos esses problemas que vocês estão citando aí de incluir a Mulher Maravilha. Porque pra mim é isso. Ou realmente, ou não põe, né? Que eu acho que resolver esse problema, mas já que vai ter, inclusive eu gosto de ter a Mulher Maravilha, eu fico feliz de ver ela. Eu penso assim, cara, beleza, tem a Mulher Maravilha um pouco mais antes na grande luta lá, o que faria sentido, porque não faz sentido ter ela depois, né, já que tava tendo uma luta contra monstros e deuses ali, mas o sacrifício do Billy já é o que põe ele como protagonista da história no final. Você tem aquele sacrifício que, assim, por mais cansativo e sem sentido que seja depois, é lindo, sabe? Nossa, ele realmente percebeu o que ele deveria fazer e que ele era o único que poderia fazer. É maneiro. E sabe como resolve esse problema, Vic, desse negócio? Beleza, se a gente vai botar então ela como despedida, no final, quando
vai lá e acaba usando, né, a magia pra ressuscitar. Eles não chamam de Olimpo, mas pra mim é o Olimpo. E ela, tipo, não, pô, eu vou ficar aqui agora, porque tem coisas aqui que tem que reestruturar. Ela percebendo que, assim, que talvez um pouco da negligência dela desses anos todos sobre o Olimpo, né, ela não negligência, vamos dizer assim, tipo, ela não esperava que alguém do Olimpo fosse aparecer de novo nesses anos todos, achava que todo mundo tava morto, pode ter causado esse problema que ela não percebeu. Então vou aqui tentar melhorar isso daqui, porque existe realmente uma nova geração de deuses que tá vindo aí, sabe? Então eu vou ficar bem ocupada. Beleza, isso abre uma brecha pra você, tipo, talvez querer trazer ela de volta em algum momento, ou não, ela tá ocupada ela sendo a rainha dos deuses, é isso, sabe? Faz Eu sentido. acho que ele, na verdade, essa cena eles usam nesse sentido, porque ao mesmo tempo que ele, tipo, tá se despedindo, mas fica aquela coisa engatilhada, né? Se rolar uma conversa bacana, tal, ela fica. Se não rolar também, a gente deixa isso aqui no stand-by, vai ter o Flash e vai reverter o universo de qualquer forma, né? Mas eu acho que a cena dela tem apesar de ter sido um pouco menor do que se espera, eu achei que tem um certo significado, né? Porque ela fala algumas coisas ali que são interessantes, como, por exemplo, agora deuses e homens voltam a caminhar juntos, né? Porque aquele monte que surgiu de repente, né? Ele só surge depois que o Billy fez a proeza de quebrar o cajado, que inclusive uma das cenas que eu rolei de rir quando todo mundo pergunta o que aconteceu. Fala, porque o Billy quebrou o cajado. Aí mostram a cena do Billy quebrando o cajado todo inclusive, confiante. eles refizeram essa cena, então, você percebeu? A Mary é a Grace Fulton, que não é no primeiro filme. Verdade. Sim, é excelente, né? Então, por isso que eu falei que alguns conceitos são mudados nesse filme, né? Porque, de acordo com o que vinha no universo do Snyder, só existia a Mulher Maravilha. Agora, com esse lance do cajado, o universo dos deuses volta a interagir com os homens e tal, tem a confusão do Shazam, e ela vem ali sendo a última divindade e vai lá e fala, não, agora volta todo mundo aqui e pronto, acabou. Mas fica ali engatilhado. Se a gente conseguir um acordinho bacana, né? Até porque a Warner não vai, acho que até se estruturar novamente esse universo, que vai ter Paradise Lost, enfim. Talvez o interesse não seja o mesmo, mas tá aí. Se a gente precisar, temos essa aqui já pra trazer. Caso contrário, a gente faz um recast. Então, tipo, fica aquela cena assim... Uma solução é aquela pitadinha de Gunn pra começar a contar o universo dele, mas... né, também pode ser a despedida da Gal Gadot, né? Lembrando que ela volta, não na Aquaman, né? Já deram uma entrevista, o Jake Dylan Glazer, sei lá o nome dele, que faz o Fred, ele falou, né, como foi a participação da Mulher Maravilha. Foi porque ela tava gravando o Aquaman na hora. Aí aproveitaram ela, que já tava gravando Aquaman, estavam gravando no mesmo estúdio, aí ela foi e gravou a cena dela. Então o Billy ia continuar morto? Então... É isso. O que pra mim não seria um tipo problema, assim, inclusive. então... Eu achei legal o sacrifício dele. Não, quando chegou essa parte, eu vou até mandar um abraço pro Igor do Vingador de Brasil, que estava lá na cabine de imprensa também. Quando virou essa parte, Infiltrado. Quando chegou nessa parte que o Billy morreu, eu fiquei assim, eu virei pro lado e falei, não, peraí, eles não estão fazendo isso. Eu realmente, só que aí eu tava na minha cabeça, ainda não apareceu a Mulher Maravilha. Aí comecei a ficar preocupado, eu fiquei, não, ela vai fazer isso, não é possível. Ai, cara. Mas porque eu estava assim, cara, eu estava chocado por eles terem matado o Billy, sabe? Até então. Inclusive, quando você tem o discurso da Espera, né, falando ali no final, né, fala, não, ele teve a atitude de um deus, então quer dizer que ainda existe um deus e tal, aquela coisa bonita, ele vai e morre. O Mago fala que fodeu. Foi nobre, que isso que diferencia um herói de um deus, que foi ele ter dividido a dádiva dele com os irmãos dele, sabe? Tipo, ele vê que o poder não tem que ser só dele, o poder é de todos. Eu acho bonito também, teve toda uma construção de herói nesse filme, sabe? Isso aqui no primeiro não teve. E olha só, ao mesmo tempo é justamente o que ocorre inversamente com as irmãs, né? Uma das irmãs fala, não, o poder é meu e vocês duas que se fodam, né? Então é interessante como esse filme tem essa brincadeira, né? De como o Billy olha pros irmãos e como essa moça olha pro irmão, pros irmãos e tal. São os dois conflitos familiares, né, que tem no filme. Tô te falando, cara, esse filme é bom, tudo questão caralho, de família. Vambora. Por isso que Velozes e Furiosos é citado. E ele mesmo fala, Velozes e Furiosos, vambora. E ele fala pra ela mesmo, né? Aí, por exemplo, se conecta com o filme, né? Quando ele fala lá com o Mago, né? Ele divide com os irmãos dele, ele vê o Billy fazendo isso. E a gente vê do lado das vilãs isso não rolando, né? Até porque mitológica, quem
tem uma noção de mitologia grega sabe muito bem que deuses são altamente egoístas, né, nesse universo. Então, tipo, quando começa a surgir poder, né, vão se afastando, porque inicialmente cada uma tem uma visão de como se reestrutura, né, que uma fala, não, a gente vai salvar, a gente vai fazer nossa morada aqui, tá bom? A outra, não, a gente vai torrar isso aqui, ferrar com todo mundo, foda-se a humanidade. E por outro lado, a gente tem a menina lá, que é a Antea, né, que ela fala, não, gente, vamos ficar quietinha aqui, é uma maçã, tá bom, não vamos encher mais o saco de ninguém. De boa, né? Então ela tem essas pegadas aí quando o poder cai na mão delas mesmo, que começa a ter uns conflitos, né? Eu só acho que os heróis estão chegando muito tarde nas tretas. Né? Superman demorou pra chegar lá no Adão Negro, Mulher Maravilha demorou pra chegar nessa, a Liga da Justiça demorou pra chegar lá no Pacificador. Eles estão chegando muito tarde. Pô, inclusive, aquela cena da Mulher Maravilha podia ter o trio, né? Tipo, nós reconhecemos Shazam como um grande herói, vamos ressuscitar ele aqui agora e tal. Eu acho que essa Mulher Maravilha é por causa da ligação mitológica mesmo. Porra, era só porque eu queria colocar o Superman. Acho que a Mulher Maravilha por causa da ligação mitológica mesmo. Só eu queria mais Super-Homem mesmo, não, desculpa. Superman, se fosse colocar, ia ter que ser um Superman sem cabeça de novo, deixa pra lá. Pior que a gente pode pegar isso de gancho pra gente levar pro tópico final aqui, que são as tretas de bastidores do filme, a treta do duelo de Shazam contra o Adão Negro que tá acontecendo na vida real. De acordo com a galera, Decoque é a culpada por toda essa merda aí, antes de entrar nas tretas, que tipo, tem umas piadas aí que eles já estão realmente, que eu fiquei assim, caraca, eu não acreditei que um filme da DC Warner estaria fazendo piadas com a Marvel. 2 vezes, sabe? 2 vezes no mesmo filme, que vocês já estavam assim, foda-se. O primeiro que aparece o ator que fez o Billy na série clássica, chamando ele de Capitão Marvel, que é o nome original dele, e que não é usado há anos, né? E a segunda vez que é na pós-crédito, que ele tá lá lendo nomes melhores do que Sociedade da Justiça, e ele fala, Vingadores, gostei desse, sabe? Então, queria só fazer um comentário sobre essa cena que é bem piada, porém dá uma reflexão interessante sobre esse universo do que tá se construindo, né? O que vai se construir a partir dali do Aquaman, né? Que vai começar as produções, que vai ter mais a interferência do Gunn mais assídua, né? Que ele fala que nesse mundo tem um monte de grupo de herói, né? Ele lista. Aí ele começa a citar os nomes, né? Ele começa a citar os nomes. Que ele assiste legendado. Os nomes que ele fala é Authority. Exato. Ele cita Authority, ele cita não sei quem, ele cita não sei quem. Então, tipo, quem for, né, já que a gente não tem uma grande ligação, não vai ter, nossa, siga isso pra ver o próximo filme. A gente já tem umas construções de mundo que próximos filmes aí talvez são essa sementinha, né? Que vai rolar na frente, né? Porque o Gunn, quando ele comenta sobre o Superman Legacy, fala que o mundo tem muitos heróis, né? Muitos tipos de heróis e muitas visões de heroísmo, né? E o Clark vai ser o cara antiquado. E quando eu vi essa cena do Shazam, eu falei, cara, será que ele usou isso como também uma construção, né? Porque o filme do Shazam, pra sequência de filmes de um universo, não teria muito o que utilizar. Mas dá pra deixar essas sementinhas, né? Do que possa ser os mundos à frente, né? Aquela cena pós-crédito lá da Harcourt, eu acho que não vai dar em nada. Muito provavelmente não vai dar em nada. Eu só fiquei realmente confuso, eu até conversei com o Matheus sobre isso. Por que deixaram essa cena acontecer? Porque, tá ligado? Não vai dar em nada. Então pra que deixaram? A mesma coisa é a outra cena pós-crédito também. Não vai dar em nada. Então pra que deixaram? Eu queria atrapalhar essa cena, que é o seguinte... Desculpa atrapalhar, só rapidinho, porque a galera começou a falar que o James Gunn tá colocando a mulher dele em todos os papéis, em todas as coisas possíveis e imagináveis e tal. E aí, com as teses recentes, a gente descobriu que não exatamente, né? Que na verdade é porque eles não puderam botar a Sociedade da Justiça ali. E aí eles falaram, caramba, o que a gente faz? Exatamente, o The Rock não deixou. Aí os caras, então, coloca esses personagens aqui, que a Hawkeye já apareceu em Adão Negro, então coloca ela ali, porque ela é a única forma de ligação que a gente tem, tá ligado? Então, assim, do James Gunn não tava nem relacionado a essa parada, mas caiu culpa em cima dele, né? Fora essa parada. Porque também fica meio estranho, né? De repente a mulher do cara começa a aparecer em tudo que é lugar. O protagonista do filme é o melhor amigo dele de sair com esqui. Ele e o co-presidente, né? Aliás, ele e o Peter Safran, aos fins de ano, esquiam juntos. Né? Então, começa a ficar meio estranho. Aí você vê do nada o Zachary Levi sendo o portador do caos, né? Descendo a lenha no The Rock e falando um monte de coisa e fazendo todo aquele burburinho. Então, tipo, você fica meio assim, fala, mano, será que ele botou isso, a mulher dele, só pra fazer graça?
graça mesmo, ou foi porque, tipo, não tinha opção? Não importa, na verdade. O filme já saiu, a cena pós-crédito já tá aí. Não vai. No final das contas, não vai levar pra nenhum. A Sociedade da Justiça estando ali, talvez foi uma bala que eles não queimaram pra usar lá na frente, né? Porque como se você esquece falou, o universo nada Shazam mesmo, e fala, não ia ser tão relevante, né? Bem, pode ser uma coisa assim, tipo, em questão da Sociedade da Justiça, foi uma das poucas coisas que se elogiou, né, no filme do Adão Negro, né? Então, né, como tem essa confusão aí do Levi falando mal do The Rock o tempo todo, né, talvez convença o estúdio, né, de chegar assim, olha, gente, não é porque agora que ele não tá aqui, a gente pode fazer esse negócio assim, de outro jeito, né, e aí acaba, né, entra ali no cantinho, como quem não quer nada, embaixo da porta, põe o Shazam e a turma dele junto com a Sociedade da Justiça, né, então você não sabe qual é a intenção exatamente de contar tudo isso depois que o filme saiu, né? Eu acho que, assim, falando sobre, né, mais sobre essas tretas e sobre o comportamento do Zachary Levi, eu acho que se a gente somar, né, as peças, a gente juntar as peças, como a gente falou, ele parece que ele tava atuando no automático, ele tava meio que desanimado pra fazer essa parada, e os comentários dele, me parece muito que ele tava muito entalado, e ele tinha que soltar tudo isso, e de fato, o fato dele ser brother do James Gunn talvez passe mais confiança para ele falar, porque ele não é um ator que possa peitar o The Rock, por exemplo, sabe? Ele não é um ator que pode botar alguma moral. Mas o The Rock perdeu muito poder. Não, sim, mas eu tô falando assim, questão de um ator menor chegar criticando o outro assim, ainda mais o The Rock, que é um cara que tem um carisma, uma massa fã dele muito grande, né? E nessa época o The Rock tava em alta, né? Gigante, né? Tava em alta, mediaticamente falando, né? Exato, e aí eu acho que o fato dele ser brother do James Gunn sim dá uma confiança pra ele falar isso tudo, mas eu acho que ele tá soltando muito agora, muito por conta de tudo que aconteceu. Por exemplo, ele não podia comentar essas coisas antes, evidentemente, porque senão ia estragar mais ainda o filme, né, do que já ia. Mas eu acho que ele percebeu que, cara, já tá perdido já, então assim... Exato, aí quando ele viu que a bilheteria do filme que o filme já não vai bem, já não vai conseguir ir bem como ele deveria, como ele sabe que esse universo, ele não sabe o que vai acontecer, se ele vai continuar com o Shazam, como ele já sabe que foda-se, agora não tem mais nada a perder, aí ele tá soltando tudo, e eu, modesta parte, eu estou amando, tá? Por favor, falem mais, eu quero mais tretas, tá? Continuem. Eu ia falar isso, João. Eu queria que agora todos esses atores que talvez não voltem começassem a soltar os podres todos mesmo, pô. Exato. O que eu mais quero, eu pagaria. Não, eu pagaria reais ou dólares pra ver o dossiê Henry Cavill. Eu pagaria pra ver ele falar, é isso aqui, minha visão é essa aqui, ó. Vocês vão ver a minha visão na parada. A pergunta que não quer calar, você queria esse dossiê com fotos também, né? Porque, né? Olha, se é o Henry Cavill, aí a gente pode conversar sobre isso. Cadê o Ray Fisher que não faz o blog dele lá? Então, o problema é que no Ray Fisher... Pô, esse aí é outro coitado. Esse é injustiçado. Esse, meu Deus do céu, eu tenho até pena. O grande problema do Ray Fisher é que, além de tudo, né, é um ator novo. Né? Isso encaixa muito com o que o Lucas comentou anteriormente, né? Ator novo, primeiro grande trabalho dele com cinema, acontece um monte de coisa no filme, ele ficou entalado mocota, e quando ele falaram que ele só queria ter atenção. Lógico, né? A gente já sabe que atores negros em Hollywood já não tem credibilidade muito alta, né? O pessoal já não dá muita moral e já finge que o cara só quer ter espaço. E ele fala várias coisas que depois se tornaram grandes notícias, né? E inclusive muita coisa que ele falou, e ele fala, nessas semanas ele andou se manifestando a respeito da Warner novamente, já mostra como a coisa andava nesse período, né? Aí a gente pensa, por exemplo, depois que surgiu o Ramada ali e ficou aquele vácuo, né, de quem ia cuidar da DC, o Rock aproveitou e falou, não, vou me instalar aqui, botar minha aguinha gelada aqui. É minha chance, né? Vou botar meu pote de whey aqui na mesa do Zaslav e vamos ver o que vai dar, né? Inclusive... ele fez certo, né? Não, eu também faria o mesmo, só que os trâmites que ele fez ali é raro, tá ligado? Eu acho que não foi os trâmites, foi com quem ele conversa, porque o que mais se fala aqui dentro dessas notícias de bastidores, né, é que os executivos não gostavam muito do que ele falava, da forma... Então, se ele tivesse feito o amigo certo,
na hora certa ali, talvez ninguém nem estaria falando disso. Não, e a bilheteria também, né? Se o filme tivesse batido, sei lá, 800 milhões... Não, 800 é muito, né? Bota aí uns 600 milhões, 700... Porra, Nossa, o cara ele tava tinha- com poder na DC fácil. Era dele eu acho já. que tava nem brigando nesses com o valores James tão Gunn de altos. Eu não acho que nem nesses valores tão altos, porque na verdade tem até essa briga, né? Rolou posteriormente, quando acabou a exibição de Adão Negro, né? Que o The Rock mostrou uns números e a Warner mostrou outros números, né? E, Ah, isso é bizarro, isso é bizarro. então aí. O cara pagou um site de notícia pra botar que o filme fez um dinheiro que não fez, tá ligado? E, porra, isso é bizarro. Isso é muita falta de conhecimento da indústria, né, sabe? Tipo, o The Rock, isso não vai funcionar, cara. Não é pagando, né? Não é pagando, não, que aquela história vai se tornar verdade, cara. Não, e olha o vespeiro que ele tá falando, se fosse tipo um Jumanji Ai, da meu Deus vida, do ninguém céu. tava nem aí, cara. Mas esse filme de super-herói, por mais que a gente vê que tá tendo uma baixa, pô, ainda tem um fandom muito alto, os caras vão atrás, pô. Tem gente pesquisando, tem gente lá de Twitter que pesquisa, cara que trabalha com esse fonte de informação. Não tinha outra forma, tá ligado? Os caras iam saber, pô. Não, eu acho que esse lance aí, até porque eu não acho que exatamente a gente tá em baixa, né? Nem em declínio. Eu acho que a gente tá numa normalização, né? Naturalmente, agora a gente sabe que sempre vai ter um filme de herói num mês. Ou pelo menos 4, 5 produções no ano. Então, tipo, o próprio Kevin mercado. Feige já falou que vai diminuir, não vai ser mais 3 por ano, não. Ó. A água bateu, hein, Kevin Feige? Bateu na bunda aí, vacilão. Já adiou, Era pouco. adiou Invasão Secreta em um mês já. Pau no cu da Marvel. Mas bateu por essa questão também, né? De que ele percebeu que o produto dele já tá altamente positivo e chato pra cacete. Então, né, a gente melhora a qualidade do que a gente faz, porque as coisas já não tá indo bem como se espera, né? Inclusive em questão de efeitos, né? Filmes sendo feitos em um ano, sendo que 90% dele é em CGI, aí o pessoal lasca o pau nos efeitos e o filme, bilheteria vai lá pra baixo. Mas sobre esse lance do The Rock, cara, é difícil a gente pensar que coisas que fica aquele buraco, né, de uns 2 ou 3 anos, né, entre 2018 até 2021, quando ele começa a falar da produção de Adão Negro, de que, tipo, tinha alguém que ia chegar lá e barrar ele. Ele tá vendo ali, ele foi botando uma coisinha, foi fazendo outra, foi conversando com um, foi conversando com o outro, foi ajeitando o espaço dele ali, e se ele tivesse emplacado, nem precisava fazer 600 milhões, o valor que ele falou que o filme se paga, ele conseguiria uma sequência. Conseguiria mesmo. O problema é que talvez ele até possa ter feito das contas dele, deu esse valor, e a Warner, que já não tava com saco pra trabalhar com ele, falou assim, não deu isso não, vamos desmentir, fala que ele é louco, foda-se, a gente vai pegar, agora que o Zaslav assumiu, a gente vai pôr vai estruturar aqui pra ter uma DC Filmes e tal, então tipo, foi às vezes uma solução pra tirar o The Rock da jogada e não ficar tentando dar muita explicação também, porque esses bastidores desses dois filmes é uma coisa surreal. Concordo. Cara, Quem e se te falar, fodeu desse chumbo trocado foi o Henry Cavill. os bastidores são mais interessantes que o filme. Desculpa. Ué, eu aí, quero o desculpa. filme. Eu quero o filme dos bastidores desse Pois filme. é, cara. Não, sério, sério. Dirigido por Ben Affleck. Eu descobri que a moça do Woman Talking, né, o filme que concorreu ao Oscar ali, que ganhou o Oscar, né, de melhor roteiro, ela vai fazer agora sobre lobby de Oscar, um filme sobre essa parte da premiação do Oscar, tá ligado? E Olha agora aí. eu quero um filme sobre os bastidores da DC, cara. Eu quero um filme disso, meu. E eu quero o Ben Affleck produzindo, tá Ben ligado? Affleck dirigindo, estrelado por Exato. Matt Damon. É isso que eu quero. Exato, É o exatamente. quê? Uma fofoca embasada em forma de documentário. Exato. Eu gostaria de ser contratada pra narrar algumas das Eu fofocas que vão acho aparecer, que- por favor. Os caras me entregaram, eu pedi Shazam e Adão Negro e eles me deram, entendeu? É tudo. Porra, tá maluco, eles souberam, tá ligado? Eu acho que Como a gente esperava que seria Shazam vs Adão Negro. Versus The Rock. É bom que ele só é bom que ele só conversa na internet, né? Porque em questão de tamanho, acho que o Zachary Levi não ia se dar muito bem. É muito interessante, né? Essa confusão toda brotar, né? Porque também do mesmo jeito que surgiu esse incêndio no filme do Shazam, o James Gunn também se torna uma oportunidade para ele falar assim, não, agora comigo a casa vai estar arrumada. Eu ponho ordem, aqui não funciona assim. Que inclusive no anúncio dele ele já falou, né? Filme só sai com o roteiro pronto, filme só é lançado quando tiver os efeitos dentro do nosso padrão. Então, tipo... Tá certo. ele fala, foi uma das isso aí. coisas que todo mundo ficou falando dos anúncios, eu só prestando atenção nisso. Eu falei, cara, faz sentido o que ele tá falando, né? Até porque ele sofreu com o Kevin Feige lá, né? Que com certeza o Guardiões 2 deve ter saído na coxa, né?
Literalmente. Os dois sim. O 3 ele falou que ele teve liberdade total. Agora o 2 é, né? Sabe quando você tá fazendo a prova na escola e você não tem... O professor fala assim, tá pra entregar, você pega assim, você vem correndo com a folha amarrada assim na sua perna e vai escrevendo. Deve ter sido o roteiro exatamente nesse sentido, né? Pô, e olha que o Guardiões 2 é bom pra caralho, hein? Puta merda, cara. Como eu amo esse filme. Eu queria dizer que Shazam é um bom filme de super-herói e eu tenho pena das pessoas que não gostam dele, infelizmente. E aí, Vitória? E eu queria dizer outra coisa também, importante. O quê? John, volta aí. Por favor. Pra fora do meu podcast. Foi o quê? Não, é sério, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Faltou o Malhado, tá? Eu só queria dizer isso. Quem entendeu, quem leu o quadrinho sabe. É um urso. Um urso não, desculpa. Um tigre. Como é que esquece o tigre? Tigre, cara. Porra, toma no cu, cara. No primeiro filme, que é em Lúcia. É referência de... Mano, inclusive, eu vou te dizer uma outra coisa, John, que não sei se talvez você tenha, se você conheça, mas tá ligado que no Shazam antigo tinha um velho que também se transformava no Shazam, né? Que inclusive na série era o mentor do Billy. Né? Esse velho aí é possivelmente o pai da Darla. Ou tio, assim, enfim, ele tem o mesmo sobrenome da Darla. Ih, cara. Aí. É o Dudley. Olha aí. Inclusive, eu esqueci de falar. Tem uma cena que aparece um senhorzinho, né? E aquele senhorzinho era o Capitão Marvel de uma série bem antiga. Matheus falou. Que foi uma... então não, ele tava desculpa, inclusive, né, tipo, aula de easter egg, né? Vamos fazer no easter egg. Botou o cara com a roupa igualzinha do uniforme assim, botou ele bem no canto. Tipo assim, veja, olhem, isso é um easter egg, né? Tipo, se não fosse isso, eu não teria percebido que era ele. Eu fiquei, eu tava tentando lembrar o nome dele quando eu bati o olho. Falei, mano, eu esqueci o nome desse ator. Eu esqueci o nome desse ator. Eu ficava assim, falando, mano, esse cara eu conheço. E, tipo, a sala assim, tipo, olhando, o pessoal da sala olhando assim, tipo, mano, tô parecendo só o único... Essa só velho pegou. Não que eu seja muito jovem, mas eu fiquei assim, falei, mano, esse cara... Foi, eu acho que um dos easter eggs mais interessantes, né? Até quando ele cita Capitão Marvel, né? Capitão Marvel. Então eu achei isso muito bacana, né? E acho que de easter egg, acho que não tem mais nada assim de tão relevante a destacar, exceto as piadinhas com os próprios filmes, né? Das pessoas sem cabeça, enfim. Aliás, a coisa do nome de herói dele é muito boa, né? Porque ele não pode falar o nome dele. O nome dele é Michael Gray, tá? Do ator que faz o show, Billy Batson. O problema de pesquisar sobre ele é que você vai ver o Michael Gray do Peaky Blinders, mas procura Michael Gray DC, que aí você encontra o pau dele. Um monte de frase de coach. Exato, é bizarro, mas pode procurar que você encontra. Eu ia falar que essa piada aí com o nome do Billy, e do nome de herói dele, e no final ele descobrir que é Shazam, atrapalha um pouco uma piada do primeiro filme, que é quando ele fala, digam o meu nome, todos eles falam Billy, aí ele, não, o nome que eu falo pra me transformar. Ou seja, ele sabia. Eu quero fazer uma pergunta pra Vicky. Vai te arrombar, espia. Fala. Vicky, pega aí seu Campari. Peguei já. Meu Campari não, que eu só tomo cerveja. Campari, que isso? Eu quero saber, Vicky, o filme é pior do que você estava pensando quando você começou a gravação ou melhorou um pouquinho? Eu gostei do filme que vocês criaram. Então, se vocês quiserem gravar a versão de vocês de Shazam, eu dou até uma nota melhor. Mas, assim... Aquela coisa, não é tão ruim. Continua sendo o meu Morbius, sim, em algum nível. Mas eu gostei do filme que vocês criaram, tal qual vocês gostaram do Multiverso da Loucura que eu criei. Então, assim, hoje eu vou dar um crédito pra Shazam, não por Shazam em si, não pelo carisma de Zachary Levi, mas sim pelo carisma de Steve, a caneta. Steve, você é o máximo, entendeu? E eu quero dizer para o telespectador, para o ouvinte, que seja você o seu próprio herói. Grite Shazam, e aí você vai ver a mágica acontecer. Acredite em fadas. Isso mesmo. Vai aparecer um copo de Campari na sua frente. Vai, caralho, vai aparecer, vai. E aí vai vir como é que se diz? A positividade tóxica emanando do chão. A árvore, em vez de ser uma árvore, vai ser assim, um Campari no seu ouvido. Seja você, seu próprio herói. Mas se você recusar... Enfim, é isso. Shazam. Esse diretor aí... Gente, eu não tô conseguindo ouvir o Matheus, então não sei como comentar sobre isso. Sai do chat e da chamada e entra de novo, que aí provavelmente é erro do Discord.
Pode ser. Ouviu, Rick? Pode continuar. Deixa eu ver se ele volta. Se daqui a pouco ele foi embora de verdade, ele tá achando que eu mandei ele embora. Tá aí, pô. Porque você foi muito grosseiro, você podia ter sido mais gentil. É verdade. Você foi muito grosso. Acho- Acho melhor você sair do tratar o chat. menino assim. Acho melhor você sair do chat. Oxi, Me desculpa. Me perdoe, foi sem querer. Tá me ouvindo agora? não faz bagunça na minha casa, não. Tá tudo bem com você, Ricardo? Você agora tá ouvindo o Matheus? Matheus, fala pro Tá ouvindo? Ricardo. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo vocês Não, todos. Nada. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Questione Ricardo, meus por meus, entrar não e sair. questione meus resultados, Não, tá vendo? eu- Sai daqui, John. Sai daqui, que porra. Tá vendo o que você faz aqui? Não, mas Que inferno. eu percebi É o que coach. ele não tava me ouvindo mesmo, porque teve uma hora que eu tava falando ele me cortou no meio, lembra? Vou pegar meu campari, viu, John? Pega sua é. serva. Epa, Mas- Então, Tá, mas vou continuar então o que eu tava falando. muito bom. Eu vou repetir pra ajudar na tua edição, tá? Beleza. Não vai ajudar não, Lucas. Vai botar eu fazendo piada mesmo. Pode continuar em paz.